Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Eu peço desculpas pelo atraso, ok? Acho que foi a primeira vez no curso inteiro, né, que eu cheguei depois de vocês. Mas bem, vamos lá. A gente já tem aqui 15 pessoas na sala, vamos começar. Gente, hoje a gente vai falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? Eu vou mostrar para vocês uma apresentação, inclusive, que eu fiz alguns dias atrás, mas eu acredito que só os monitores estavam presentes nessa apresentação, porque foi para o EMA. Então, os demais membros da turma não estavam presentes e eu acho que vale muito a pena a gente falar dentro desse módulo 2, especificamente sobre resíduos sólidos, tá ok? Então, eu vou mostrar aqui essa apresentação para vocês e aí eu vou falando, ela traz resíduos sólidos de uma perspectiva bem didática, ok? Mostrando o que são resíduos sólidos e como é que funciona a nossa política nacional de resíduos sólidos e ao longo da explanação eu também vou trazendo casos concretos para vocês, tá? Tudo bom, Ana Lu? Tudo bem, professora. Tudo bem, querida? E aí, Ale, só a Ana Lu e o Ale que gostam de ligar a câmera, né, gente? Verdade. Eu dou aula para eles dois vir aqui. Tudo bom? Tudo bem. Vitor tá com problema no áudio. Todo mundo está me escutando bem? Sim, muito bem. Sim. Perfeito. Pessoal, antes de tudo, eu só quero falar uma coisa para vocês. Vocês viram aquele acidente lá no Líbano, né? Muito triste, sim, professora. Muito triste. E aí, na hora que eu vi, eu pensei, caramba, a gente estava justamente na nossa aula falando sobre licenciamento ambiental e risco. E aí eu pensei, o tanto às vezes que a gente se preocupa com coisinhas mínimas, insignificantes, e esquece de olhar para o que é mais significante, para o que é mais importante. Por exemplo, localização de armazenamento de produtos perigosos, entendeu? Esquece, às vezes, de fiscalizar aquilo que pode provocar um impacto tremendo. Então, mais uma vez eu afirmo, né, relacionado à nossa aula passada, o nosso foco tem que estar claro naqueles riscos maiores, riscos médios a maiores, aqueles riscos significativos, aquilo que pode gerar um impacto tremendo. Um foco menor ou até mesmo desconsiderar aqueles impactos insignificativos ou riscos insignificativos, ok? Porque aí toda atividade provoca algum grau de impacto e aí a gente tem que focar, então, naqueles impactos que são realmente significativos ou riscos, tá? Quando eu falo de risco, eu estou falando de um impacto que ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer, tá? A gente não tem certeza que ele vai acontecer, não é certo, tá? Mas ele pode vir a acontecer. E quando eu falo de impacto, eu estou falando de algo que já realmente aconteceu ou de um impacto que é certo que vai acontecer. Quando a gente faz um estudo de impacto ambiental, aqueles impactos ainda não aconteceram porque o empreendimento ainda nem se instalou, mas a gente sabe com certeza que na hora que o empreendimento se instalar, aqueles impactos irão acontecer, aqueles impactos que estão ali narrados no estudo, ok? Bom, então, feita essa consideração, e outra consideração é que a nossa última aula antes do recesso, né, o nosso recesso aí que vai ser na próxima semana, vai ser na quarta-feira da próxima semana, que é dia 12, ok? Nessa nossa última aula vai ser também uma aula aberta com a presença do professor Sérgio Coutrin, da UFMA. O professor Sérgio Coutrin, ele é uma das maiores referências em direito ambiental do Maranhão, eu diria do Brasil até. Ele tem uma pós-graduação na UFMA sobre o tema de gestão portuária. Eu falei direito ambiental ou falei direito portuário, gente? Ele é uma das maiores referências do direito portuário, ok? Direito marítimo e portuário. E ele hoje aqui no Maranhão é assim, a pessoa assim, de mais que a gente mais tem como referência realmente para tratar de temas de direito portuário. E aí, na nossa última aula, a gente vai ter a presença dele. Claro, quando eu o convidei, já faz dias atrás que eu o convidei, não tinha acontecido esse acidente lá no Líbano, e foi numa área portuária que aconteceu o acidente. Então, acredito que a gente vai tocar no assunto, com certeza. Daqui até lá, acredito que a gente vai ter mais informações, até os fatos vão estar mais elucidados. E aí eu vou falar especificamente sobre derramamento de óleo, ok? Eu participei, como eu já falei para vocês, da coordenação que organizou
a elaboração do plano de combate ao derramamento de óleo, se acontecer um derramamento de óleo, um derramamento catastrófico de óleo, ok? Já existe um plano para combater isso. E eu participei da elaboração da comissão, né, que organizou tudo isso. E eu vou falar especificamente sobre isso, falar também sobre o caso concreto de derramamento de óleo que nós tivemos ano passado, aqui no Brasil, nas praias brasileiras. Ainda hoje não está elucidado o que foi que aconteceu, qual foi o navio que vazou esse óleo. A gente só sabe que foi um navio fora da área de jurisdição brasileira, ok? Que veio, a gente sabe disso por conta de modelagens matemáticas de dispersão de óleo. A gente faz o cálculo e vê quanto tempo demorou para o óleo chegar, por onde ele se espalhou, as correntes marítimas, etc. Então, a gente consegue saber mais ou menos quando foi que o navio vazou o óleo e mais ou menos uma região ali por onde ele vazou, ok? E aí, mas a gente não sabe que navio foi esse. Oi, Francisco. Oi. Eu não conheço muito bem com profundidade a questão do porto, mas me parece que, além do transporte, há aqui também no Porto de São Luís muita armazenagem de combustível, né? Que é uma substância, a gente sabe, bem perigosa e com esses últimos acontecimentos deixa todo mundo um pouco mais preocupado, né? Com certeza. Se há também um plano em relação a essa questão. Com certeza. Sim, a gente tem planos. Eu digo a gente, né? Eu trabalhei lá no Porto, então existem planos para se acontecer um incidente catastrófico, assim, não seria mais nem a palavra incidente, seria um acidente, porque existe, às vezes eu falo a palavra acidente, né? Às vezes eu falo a palavra incidente, é porque são duas categorias diferentes. O incidente é menor e o acidente ele é algo mais catastrófico. Pelo menos é tratado assim na literatura técnica. E aí existem planos específicos para incêndio, para explosões, existem planos para isso. É o plano de emergência do porto. Aí a gente tem um plano específico também só para derramamento de óleo, que é o plano... Tem dois planos. Um que é se for um acidente menor de derramamento de óleo, que uma única empresa com seus próprios recursos consegue combater aquele acidente de forma imediata, de forma urgente, digamos assim. Aí seria o plano de emergência individual daquela empresa. E a gente tem um plano maior, que é para todo o complexo portuário. Se acontecer um acidente com óleo catastrófico, assim, tipo, catastrófico mesmo, aí todas as empresas se juntam com todos os seus recursos, elas já têm recursos, assim, tem lanchas, tem boias, mantas absorventes, etc. Então, todas elas são acionadas para juntar seus recursos e tentar combater o vazamento de óleo para que ele não chegue na praia, para que o impacto seja o menor possível. E aí esse plano maior foi que eu estive na comissão, na coordenação que ajudou a elaborá-lo, né, que contratou a empresa para elaborá-lo, que organizou todas as empresas do Porto para que todas as empresas do Porto participassem disso, etc. Esse plano maior se chama Plano de Área do Complexo Portuário do Itaqui, o PACPI. E aí ele já está elaborado, finalizado, entregue para o IBAMA, e aí, por uma questão técnica, o IBAMA está pedindo que se façam alterações no plano, e aí, como ele não foi ainda, digamos, 100% chancelado pelo IBAMA, ainda não está treinado. Então, é algo que me preocupa, porque não está treinado ainda. Ele está pronto, entregue, mas está na gaveta, ainda não foi treinado, entendeu? E aí, na época, a gente até falou muito para o IBAMA, e na nossa aula eu vou explicar que questão técnica foi essa. Uma questão jurídica, foi uma questão de lei, né? Foi uma armadilha legal, digamos assim. E aí foi uma questão jurídica que ninguém tinha como prever antes da elaboração do plano, só na hora que o plano foi finalizado é que a gente foi possível ver isso. E aí a gente falou para o IBAMA, pelo menos a prova com condicionante dele ser alterado, porque uma vez aprovado a gente consegue treinar, né? Consegue fazer os simulados, os treinamentos, etc. Mas aí o IBAMA não aprovou e por enquanto tá nisso, ele tá na gaveta, né? Tá na gaveta não, tá na nuvem, né? Ele tá na nuvem, tanto é que ele é um documento público e eu vou mostrar aqui um pedaço dele para vocês, ok? Porque ele é público. Bom, o Alex tá mostrando aí alguma coisa? Acho que você vai gostar desse livrinho aqui, Isabela. Lê para mim que eu não tô conseguindo enxergar. Tá, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ótimo, eu acho que eu já ouvi falar sobre esse livro. Qual é o mesmo autor dele? É Ailton Krenak, que é uma das principais lideranças indígenas do país. Ele fala sobre ecologia, direito ambiental, neoliberalismo. Perfeito. Adorei, Alex. Eu vou atrás desse livro, viu? Vou atrás. A gente poderia até depois fazer um diálogo sobre ele, viu? Tá, okay. Professora?
Oi, Francisco. Ricardo. Não, Ricardo, desculpa. Boa noite. Boa noite. Já houve, complementando só o que o Francisco comentou sobre armazenamento de combustíveis, aqui também a gente já no Porto, eu não sei se essa operação continua, acredito que sim, mas há uns anos atrás já importamos também muito nitrato de amônio, que é a mesma substância que causou o acidente lá no Líbano. Sim, eu não sei te dizer, Ricardo, precisamente se é nitrato de amônio que ainda tem, não sei, mas tem fertilizante. Ainda está acontecendo e acontece, inclusive está previsto para ampliar a movimentação de fertilizante no porto, inclusive estão construindo um armazém para fertilizante. Não sei se já está finalizado. Está sendo construído armazém para fertilizante. Né? É exatamente, esse nitrato de amônio, ele é misturado com outras substâncias para a consecução do fertilizante. Exatamente. Então, é bem preocupante, entendeu? Tanto eu faço parte de um grupo do Porto, que não é só pessoas que trabalham no Porto, mas é da comunidade portuária em geral, todo mundo que estuda o assunto e tal. Então, assim, digamos, a nata, né, do povo que trabalha, que mexe com o assunto no Maranhão, tá lá nesse grupo. Tem mais de 200 pessoas nesse grupo. E aí, desde que aconteceu o acidente com o Líbano, o povo tá só colocando informação e fazendo comparação e questionamentos, entendeu? Sobre se se poderia acontecer algo assim aqui no nosso porto. Então, assim, eu não tenho uma resposta técnica para te dar, assim, tipo, sim, não seria dessa magnitude. Não tenho essa resposta, eu precisaria estar embasada para poder te dar essa resposta, mas o que eu posso te dizer é que tem sim fertilizantes e está sendo, inclusive, construído um armazém para fertilizante. Eu posso te dizer também que se tem um trabalho de gestão ambiental e de segurança do trabalho muito forte no porto, né? É feita uma fiscalização, a própria MAP faz essa fiscalização, também tem órgãos de fora que fazem essa fiscalização, tipo o IBAMA e outros órgãos que fazem fiscalização. Então, é muito forte a fiscalização lá, é muito forte a gestão ambiental lá, mas muito forte mesmo. Às vezes é tão forte que as empresas reclamam, né, que elas não podem dar um passo sem estar sendo fiscalizadas, assim, não pode fazer nada sem estar sendo um monte de gente em cima delas. Mas aí, quando acontece um acidente assim, a gente entende por quê, né? Por que que tem todo esse cuidado, toda essa fiscalização, todos esses requisitos que tem que ser cumpridos, tipo, existem um monte de procedimentos operacionais para serem cumpridos pela empresa lá, pelas empresas que operam lá. Então, assim, se a empresa ela vai mover um caminhão do ponto A para o ponto B, que é, sei lá, 200 metros, existe um procedimento operacional para dizer como é que esse caminhão deve ser movido. Em que horas, em que velocidade, em que sequência, enfim, tudo tem um procedimento operacional. E aí o povo fica em cima para ver se o procedimento está sendo cumprido e treinando o procedimento. E assim, reunião e mais reunião para se treinar o procedimento. Uma operação só pode acontecer depois que foi feito o treinamento, sabe? Assim, eu fiquei realmente muito impressionada nesses 3 anos que eu trabalhei lá com o nível de treinamento e simulados e tudo se faz reunião. Assim, você não pode dar um passo sem fazer uma reunião, sabe? E aí muita gente às vezes fica exasperada lá. Quem não é da área do meio ambiente, quem não era da área da segurança do trabalho, às vezes fica meio exasperado. Tipo, meu Deus, não se pode fazer nada sem ter que ter uma reunião, sem ter que ter um plano, sem ter que ter um procedimento, sabe? Mas aí eu digo, quando acontece um acidente assim, é que a gente entende por quê, né? Mas enfim, assim, eu digo que se tem uma gestão ambiental e de segurança do trabalho muito forte lá, né? Agora, como eu falei para vocês na aula passada, por mais que um país, uma região, uma empresa tenha tudo muito bem controlado, tudo muito bem feito, tenha um alto nível de gestão e fiscalização, etc., ainda assim, sempre existe o risco, ok? Sempre existe o risco. Vide Fukushima no Japão. Era tudo muito bem controlado, alta gestão de tudo, e aconteceu um tsunami, ok? Foi realmente um tsunami, que aí o tsunami atingiu a usina e a usina vazou lá, teve um incêndio e vazou material radioativo, vazou fumaça radioativa, água radioativa e tal. Então, assim, sempre tem a possibilidade de acontecer alguma coisa, né? E é exatamente por isso, inclusive, que as pessoas que trabalham no porto têm adicional, no salário delas, tem adicional de periculosidade. Então, tipo assim, eu trabalhava lá dentro da IMAP, dentro do escritório,
E tinha adicional de periculosidade, né? Eu nem necessariamente ia para a área operacional onde estão os navios, os caminhões passando de um lado para o outro. Eu ficava dentro do escritório. Mas tinha adicional de periculosidade. Por quê? Porque tem um monte de tanque de combustível ali do lado, entendeu? Então, é perigoso, claro que é perigoso. E aí, depois que eu fui presidente da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, por 2 anos lá, 2 anos consecutivos, que é o limite que uma pessoa pode ser, eu fui por 2 anos. E quando eu fui da CIPA, aí eu saí de dentro do escritório, aí fui mesmo na área operacional, fazia inspeção na área operacional, ficava lá nos navios, passando pelos caminhões, e o trem também, a ferrovia, etc. Então, aí sim, aí, na hora que eu estava na área operacional, é que eu olhava aqueles caminhões imensos, aquela coisa imensa passando, aí que eu dizia, caramba, aí agora sim eu estou sentindo perigo, né? Agora sim, nessa área operacional, bem aqui, com esse monte de caminhão passando, e navios enormes, e tudo, umas peças gigantescas, assim, aí é que você diz, caramba, isso é perigoso, né? Dentro do escritório, não, você nem sente o perigo, mas ele existe, ele está do lado no tanque de combustível, tá ok? Mas, bem, o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que tem uma gestão ambiental e de segurança do trabalho muito forte em todo o porto, né? Tanto a IMAP fiscaliza quanto as próprias empresas, cada empresa, ela também internamente tem uma gestão ambiental e de segurança do trabalho muito forte, né? A gente vê realmente toda a comunidade portuária muito empenhada nisso, tudo é reunião, tudo é procedimento e tal, mas a gente tem que sempre buscar mais, claro, assim, olhar para todos os acidentes que acontecem em outras partes do mundo e as investigações que foram feitas em outras partes do mundo e ver como é que a gente pode evitar isso aqui, né? Sempre a ideia de evitar ao máximo possível, de diminuir ao máximo possível o risco, mas sabendo que risco não deixa de existir, ele sempre vai existir algum grau de risco, tá ok? E existe uma teoria que eu acho muito legal, é a chamada teoria do queijo suíço. Gente, eu tô fazendo esse parênteses, porque o tema tá bombando, né? Mas eu já vou entrar no tema da nossa aula. Existe a teoria do queijo suíço, que eu já várias vezes falei sobre essa teoria quando eu estava na CIPA. O que é que diz? Que existem várias barreiras de segurança para evitar que um risco se concretize, que um acidente aconteça, ok? Então, tem várias barreiras de segurança. Por exemplo, tem a barreira de segurança 1, que é a reunião para se fazer o procedimento, para se treinar a equipe. Tem a barreira de segurança 2, que é sei lá o quê. Tem a barreira de segurança 3, que é a equipe está toda utilizando o EPI, que é o equipamento de proteção individual, que é o capacete, o óculos e tal. Então, tem um monte de barreira de seguranças para evitar que um acidente aconteça, ok? E aí, os acidentes acontecem quando todas essas barreiras de segurança possuem furos, tipo um queijo suíço, um queijo que é cheio de furos. Então, todas as barreiras possuem furos, e em um determinado dia, esses furos se alinham, tipo os planetas se alinhando, sabe? Na hora que os furos se alinham, tipo os furos de todas as barreiras se alinharam, aí você tem o acidente aconteceu, ok? Porque, por exemplo, foi o dia que deu um problema no equipamento, um dia que a pessoa que foi fazer aquele turno não estava treinada, e ainda por cima não estava utilizando equipamento de proteção individual, entendeu? Então foi um monte de furo que se alinhou, e aí o acidente aconteceu, né? E aí, uma palestra que eu dei sobre esse queijo suíço, essa teoria do queijo suíço, eu dei como exemplo concreto o caso de Chernobyl, do acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia. E aquela série da HBO é uma série fantástica, gente. Se vocês não assistiram, assinem a HBO por um mês. Basta assinar por um mês só para assistir essa série, Chernobyl. Pois bem, no último episódio da série Chernobyl, é feita a investigação do acidente, né? E aí eles vão investigar como foi que o acidente aconteceu, contando passo a passo por que o acidente aconteceu. E você vai vendo que eles tinham um monte de barreiras de proteção, um monte de barreiras para evitar que o acidente acontecesse. Tinham muitas barreiras, mas todas elas tiveram um furo. E naquele dia, todos os furos se alinharam. Impressionante. Tipo assim, era uma pessoa que não estava treinada, que não tinha recebido nenhum treinamento para aquilo, que estava justamente no dia. Era uma falha no equipamento que não deveria ter acontecido, mas justamente naquele dia aconteceu. Era o chefe que estava querendo ganhar uma promoção e forçou o equipamento para o equipamento ir mais jogo de egos também, né? Entendeu? Tradicional. E aí
foi juntando o erro de problema no equipamento com falha humana, juntou tudo, entendeu? Então a gente vê assim, que se tivesse sido só e somente uma falha no equipamento, sem o erro humano, não teria acontecido. Se tivesse sido só o erro humano, sem a falha no equipamento, também não teria acontecido, entendeu? Então juntou tudo e aí o acidente aconteceu e foi aquela coisa catastrófica, né? Mas bem, vocês me deram até a ideia, apesar do nosso curso, ele vai ter esse recesso a partir do dia 12, vocês me deram uma ideia que eu acho que eu vou repetir um cine, né? Uma sessão de cinema. Não vai ser mais cine náutico, porque eu vou ficar afastada durante esse recesso, né? Mas eu vou fazer um evento de cinema mostrando o último episódio da série Chernobyl. E aí eu vou divulgar lá no grupo, eu vou continuar no grupo, gente, tá? Nesses próximos meses, divulgando eventos técnicos, tá? Vou divulgar eventos técnicos lá no grupo só entre evento técnico. No privado eu posso enviar outras coisas para vocês, mas no grupo só entre evento técnico. E aí vou divulgar lá no grupo para quem tiver interesse de participar. Tive essa ideia agora, né? Vocês me deram essa ideia. Eu tenho interesse. Essa Beleza, série fez eu não dormir muitos dias também. Ótimo, perfeito. Então, vou continuar fazendo eventos técnicos e compartilhando lá no grupo esses eventos técnicos para vocês, tá bom? Bom, pessoal, falei um monte e vamos começar agora com a nossa aula. Vamos lá. Estão vendo? Sim. Agora sim. Beleza. Então, vamos lá. O lixo nunca foi lixo. Ok? Aquilo que a gente chama de lixo, tipo assim, um copo descartável, um copo de plástico, e a gente chama comumente de lixo, em realidade, ele nunca foi lixo. Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu adoro fazer esse teatrinho. Esperem um segundo, peraí. Gente, eu não tenho copo plástico aqui em casa. Mas eu tenho um canudo que eu comprei há muitos anos atrás, tipo aqueles coisas de canudo de festa. Foi muitos anos atrás que eu comprei isso, tá? E tá guardado desde então. Isso aqui é um canudo, tá? Vou até abrir aqui para vocês verem direito o canudo. Pois bem. Esse canudo, eu acabei de abrir ele. Vamos imaginar que eu tô com uma caipirinha na mão. E aí eu vou botar o canudo na caipirinha. Eu pergunto para vocês. Isso daqui é o quê? É um canudo? Sim ou não? Como é a pergunta? O canudo tá aqui na caipirinha. Acabei de botar ele na caipirinha. A caipirinha ainda cheia. Isso daqui é um canudo, sim ou não? Sim, é um canudo, sim. Sim. Aí eu tomo minha caipirinha. Tomo minha caipirinha. No final, eu terminei a caipirinha e ainda peço outra caipirinha. Esse canudo tá no copo vazio. Isso daqui ainda é um canudo? Dentro do copo vazio? É um canudo, sim. Beleza. Chega a outra caipirinha, eu pego esse canudo, coloco na outra caipirinha e tomo com esse mesmo canudo a outra caipirinha. Tomei. Aí eu termino a segunda caipirinha, para não ficar alta demais, né? Eu paro bem por aí com 2 caipirinhas. E aí eu pego esse canudo e jogo agora na lata do lixo. Vamos fingir que isso aqui é a lata do lixo. Joguei na lata do lixo. Na hora que eu jogo na lata do lixo, isso daqui é canudo ou é lixo? Infelizmente é lixo. Perceberam? Agora a pergunta que eu faço é: mudou alguma coisa na composição química desse canudo? Na morfologia dele? Não. O que foi que mudou? Porque agora eu joguei ele na lata do lixo e ele virou lixo. O lixo é uma concepção da nossa mente. Lixo nada mais é do que um material, um bem que nós usamos e que, ao nosso ponto de vista, perdeu a utilidade, não pode ser usado novamente. Enquanto eu ainda acho que aquele bem pode ser utilizado, mesmo eu já tenho tomado uma caipirinha, se está dentro do copo, então eu penso, não, ainda não é lixo, ok? Só vira lixo na hora que eu jogo na lata de lixo, porque para mim, ali ele perdeu a utilidade. Porém, se passa um catador e pega esse canudo, porque tem uma indústria de reciclagem que recicla plástico, vamos imaginar, o canudo é até difícil de reciclar, mas vamos imaginar que recicla, e pega esse canudo para ser reciclado. Nas mãos do catador, isso daqui é lixo? Não, é dinheiro. É dinheiro. É material reciclável. Aí esse canudo, inclusive, vai lá para a indústria de reciclagem, vai ser montado os pacotinhos, né, assim, de plástico e tal, e montado um fardo que chama. Aquele fardo ali é lixo ou é material? Material. É material, ok? Então, vejam, esse canudo só é lixo pelo breve momento em que eu jogo ele na lata de lixo e dentro da minha cabeça
ele perdeu a utilidade. Mas lixo é totalmente algo psicológico, é da nossa mente, porque na natureza, no mundo real, não existe lixo, ok? Todos os produtos que nós jogamos no lixo, na realidade, eles continuam existindo, estão dentro do planeta. Existe o É como a ideia de jogar fora, né, professor? A ideia é jogar fora. E não jogar existe fora. Nunca a gente fora. joga nada fora de verdade, né? Porque tá tudo dentro do planeta. Tá tudo dentro do planeta. É aquela ideia de nave espacial Terra, né? Do Bolden, que a gente falou em uma das aulas, tá bom? Pois bem, então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que é necessário, é urgente que a gente perca, primeiro de tudo, que a gente mude a nossa mente. A gente tem que mudar a chave da nossa mente. Entendeu? E uma vez que a gente muda a chave da nossa mente, a gente consegue entender melhor a necessidade de uma economia circular. E para fazer uma economia circular, a gente precisa de uma adequada gestão de resíduos sólidos, tá? A nossa lei brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz o nome resíduos sólidos para falar de lixo. Então, ela não utiliza o nome lixo, né? Ela jogou o lixo na lata do lixo, ok? O nome lixo na lata do lixo. E trouxe agora o nome resíduos sólidos. Mas eu já vejo, inclusive doutrinadores, não mais usando o nome resíduos sólidos, mas sim o nome materiais. Então, eu vejo doutrinadores que dizem, não vou utilizar o nome resíduos, porque resíduos ainda passa a ideia de lixo, ainda passa a ideia de que é algo que não tem aproveitamento, apesar da lei já ter feito essa mudança para mudar a concepção. Mas se a gente passar a utilizar a palavra materiais, tipo materiais sólidos, aí sim a gente realmente entra na mente de que aquilo pode ter um novo aproveitamento, pode ser reciclado, ou deve, pelo menos, ser reciclado, tá bom? Bom, então vamos lá. Vocês já viram esse slide no início do nosso curso, foi a gênese do crescimento econômico moderno, então eu vou passar rápido por isso daqui, tá bom? Só lembrando que foi a partir da Revolução Industrial que nós tivemos um aumento da taxa de crescimento econômico no mundo, como nunca se viu antes, e esse aumento do crescimento econômico no mundo, ele não mudou a forma como nós nos relacionamos com a natureza, mas simplesmente mudou a velocidade com que a gente demanda recursos naturais, aí processa esses recursos, transforma em água, consome e tal, e no final lança de volta os resíduos na natureza. Então, a velocidade com que nós fazemos isso aumentou. A gente passou a demandar cada vez mais recursos e a produzir também cada vez mais resíduos. E ali, naquela ponta dos recursos, como a gente está demandando cada vez mais, a gente acaba produzindo escassez. E na ponta aqui dos resíduos, a gente acaba provocando poluição. Seja poluição dos corpos hídricos, poluição atmosférica, ou, por exemplo, nem só a ideia de poluição, mas também quando a gente emite gases, como o CO2, que provoca o efeito estufa, ou também poluição do solo, através do lançamento de resíduos sólidos, ok? Bom, e aí nós tivemos a ultrapassagem da capacidade de carga do planeta, nós já vimos isso, a pegada ecológica, vimos tudo isso, eu vou passar rápido porque a gente já viu, ok? E a gente chega, então, no panorama geral sobre resíduos sólidos, tá? Então, vamos lá, o que são resíduos? Voltando para aquele slide. Os resíduos é o que sobra do processo de industrialização ou então do consumo do bem que foi industrializado. Enfim, não necessariamente industrializado. O resíduo é tudo que sobra daquele bem que nós retiramos da natureza e utilizamos ele para alguma coisa. Se eu voltar na pré-história, a gente vai ver que o homem pré-histórico também produzia resíduos. Ele pegava a lenha, queimava a lenha e tinha o fogo era o que interessava para ele, né? E daquela queima da lenha tinha cinzas, ok? E as cinzas são os resíduos. E aí os resíduos podem ser sólidos, gasosos ou líquidos, que a gente chama de efluentes, tá ok? Bom, pessoal, aí os resíduos, a gente... desde sempre, e com a Revolução Industrial a gente aumentou isso, a gente lança de volta os resíduos na natureza, nos chamados sumidouros naturais. O que são sumidouros? É o local onde o resíduo some, entre aspas. Mas por que ele some? Porque a natureza degrada aquele resíduo, incorpora aquele resíduo nos seus processos, tá ok? Por exemplo, se é um resíduo sólido, a natureza vai degradar uma casca de banana, a natureza vai degradar aquela casca de banana, tá ok? Parte dela volta para a terra, para ser nutriente para a terra, e outra parte, inclusive, vai para a atmosfera na forma de gás, tá bom? Se é um resíduo
líquido, se é um efluente, vai para o corpo hídrico e lá no corpo hídrico, os ecossistemas, as algas, etc., vão degradar aquele resíduo ali, ok? Bom, pessoal, e aí por isso que a gente chama de sumidouros. Corpos hídricos, o solo, a atmosfera. Mas aí qual é o problema? Esses sumidouros estão cada vez mais sobrecarregados. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais aumentando o lançamento de resíduos nesses sumidouros. E aí eles não conseguem degradar o resíduo na mesma velocidade com que nós lançamos. Então, na atmosfera, provoca poluição atmosférica, provoca mudança climática, porque a gente está lançando CO2 em alta velocidade. Não dá tempo das árvores. As árvores são sumidouros naturais que capturam o CO2, né? Estocam o CO2 nas suas folhas, no seu tronco. A árvore nada mais é do que carbono estocado. E aí, como a gente está lançando CO2 numa alta velocidade, as árvores não conseguem crescer tão rápido assim para capturar aquele CO2. Inclusive porque a gente não está nem dando espaço para as árvores crescerem, a gente está desmatando, né? Então, a gente está não só sobrecarregando os sumidouros naturais, como também degradando os próprios sumidouros. Bom, e aí na sociedade moderna, a gente tem essas duas faces da moeda. A sociedade consumista produz uma sociedade também, na outra face, de resíduos. Isso na sociedade moderna, porque como eu falei para vocês, eu consigo imaginar um tipo de crescimento econômico que seria pós-moderno, que a gente teria crescimento econômico ilimitado, que a gente teria sim consumo pelas pessoas, mas esse consumo recairia principalmente em serviços de lazer, serviços educacionais, serviços de internet, tecnologia, etc. Porque aí a gente precisaria de uma base material mínima, ok? Uma pequena base material, mas a gente teria aí um espaço ilimitado para crescer e para consumir esses serviços. E aí o nosso consumo seria um consumo principalmente imaterial. Alguma base de consumo material a gente sempre vai precisar ter, porque a gente sempre vai precisar comer, se vestir e tal, né? Mas o espaço livre que tem para a gente crescer, o consumo e a economia, eu vejo que é o espaço imaterial, dos serviços imateriais, ok? E aí não precisaria produzir resíduos. Mas bem, qual é a composição dos resíduos sólidos urbanos? Aí, aqui eu mostro para vocês que a gente tem, então, resíduos sólidos, gasosos e líquidos. O tema da nossa aula específico são os resíduos sólidos, em especial os chamados resíduos sólidos urbanos, que são produzidos na área urbana. Por exemplo, nas atividades rurais, numa plantação, a gente produz resíduos? Sim, claro. Imagine depois que passa o trator colhendo a soja. O resto, né, da planta, que não é propriamente o grão, é resíduo, ok? Mas aí, aquele resíduo, ele é inclusive utilizado em outras atividades no próprio campo. É colocado na terra para cobrir a terra e etc. Ou é feito adubo, enfim, é utilizado no próprio campo depois. Então, já é aí um exemplo de como o resíduo está sendo reutilizado. Mas aqui o foco da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, toda vez que a gente fala de resíduos sólidos, a gente está falando de resíduos sólidos urbanos, ok? Do ponto de vista legal, é esse tipo de resíduo que nós estamos falando. Aquele resíduo que é produzido dentro do meio urbano, dentro das cidades. É o resíduo que é produzido dentro da nossa casa, o resíduo da construção civil, ok? Tipo, da demolição de prédios, ou mesmo da edificação de um prédio que tem resíduo. Resíduos de indústrias, então, resíduos de atividades comerciais, etc. Então, esses são os resíduos sólidos urbanos. Para falar de uma forma mais simples para vocês, assim, se vocês quiserem entender o que são resíduos sólidos urbanos, é só pensar assim: é o resíduo que ele é coletado na coleta da prefeitura, né, na coleta municipal, ou se não é coletado na coleta municipal, a empresa que produz aquele resíduo tem a obrigação de destinar aquele resíduo para um aterro sanitário, tem a obrigação de destinar de forma correta aquele resíduo? Se sim, a gente, na maioria das vezes, nesse caso, estamos falando de resíduos sólidos urbanos, ok? Bom, e aí os resíduos sólidos urbanos, a pizza dele, aqui é uma pizza, uma classificação doutrinária, não é a classificação que está na lei brasileira, tá? Uma classificação doutrinária porque ajuda a compreender. Essa classificação doutrinária diferencia os resíduos entre materiais compostáveis,
que são aqueles orgânicos. A partir desses materiais, a gente consegue produzir adubo. Vocês lembram uma das aulas que eu falei do filme Perdido em Marte? Que o nosso astronauta ficou lá em Marte, perdido, e ele teve que plantar batata, e ele precisava de adubo para plantar batata, e aí ele teve que retirar esse adubo de dentro dele mesmo. Vocês lembram disso? Pois bem, então, a gente precisa de adubo, né? Da onde é que vem o adubo? Boa parte do adubo, a gente tem hoje adubos sintéticos, né? Fertilizantes sintéticos, inclusive, esse caso que a gente estava falando no início da aula é fertilizante, mas a gente também tem adubos naturais. Por exemplo, excrementos de animais, ok? Hoje em dia, a gente tem muita utilização, muita venda, muito comércio mesmo de excremento de animais para servir de adubo, para servir de composto, né? A gente nem chama, às vezes, adubo, a gente chama de composto. Mas, bem, também tudo que é orgânico, que a gente produz na nossa casa, nos restaurantes, poderia ser transformado em adubo. Aí precisa de um processo específico para ser transformado em adubo, ok? Não é simplesmente um material ali, o orgânico, que a casca de banana, que ela já é um adubo imediatamente, não, ela precisa passar por um processo, mas poderia sim ser transformado em adubo, ok? Então a gente chama isso de materiais compostáveis. Depois, nós temos os materiais recicláveis, que são aqueles com possibilidade de serem reciclados. A ideia é que tudo que não seja orgânico, no futuro, possa ser reciclável, ok? Possa voltar para dentro da cadeia de produção. Exatamente por isso, lá na Europa, a doutora Alexandra Aragão, a minha orientadora, tem um artigo chamado Aterros, uma espécie em via de extinção, para dizer que na Europa eles já estão tão avançados na gestão dos resíduos que eles consideram que os aterros estão em via de extinção. Não porque os resíduos vão passar aí para um lixão, não, porque eles nem têm mais lixão lá, mas simplesmente porque tudo vai começar a ser reciclado, as metas, os objetivos lá é para que tudo seja reciclado. Então, em poucas décadas, os aterros não serão mais necessários, ok? Aqui no Brasil, a meta, né, o objetivo, um dos principais objetivos da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos é eliminar os lixões, ok? E aí, com isso, fazer com que os municípios tenham aterros sanitários. Então, a gente está bem atrás da Europa. Então, para a gente ainda quer aterro sanitário. Lá na Europa, eles nem querem mais, eles já estão um passo adiante. E aqui, nós ainda queremos, por favor, aterro sanitário. Mas a gente quer aterro sanitário porque a gente está numa situação muito pior, que é a de ter lixões. E já vou mostrar para vocês a diferença entre o aterro sanitário e um lixão, ok? Mas o fato é que o ideal, né, o mundo ideal é se nós conseguíssemos reciclar tudo, ok? E, de uma certa forma, a gente tem feito, o discurso é para isso, é que por mais que a gente por mais que nós ainda estejamos construindo aterros sanitários para acabarmos com os lixões, a ideia é que a gente recicle cada vez mais e que em algum momento do futuro a gente consiga reciclar tudo, ou compostar o que é orgânico e o que não é orgânico que a gente consiga reciclar, ok? Mas bem, hoje nem tudo a gente consegue reciclar, então aquilo que a gente não consegue reciclar e não é orgânico, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos chama de rejeitos, ok? Ela chama de rejeitos. Aqui no gráfico tá a palavra resíduo, é porque esse gráfico ele foi apresentado lá em Portugal, e depois ele foi para outro país e tal, e lá eles ainda chamam de resíduo isso. Mas aqui na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, aquilo que não consegue ser reciclado, porque a gente não tem tecnologia ainda para reciclar, a gente chama de rejeito. Por exemplo, fralda de neném descartável. Alguém aqui tem filho bebê, gente? Nenenzinho que ainda usa fralda descartável? Ninguém no grupo é pai ou mãe? Tá a caminho. Hã? Tá a caminho. Pra setembro. Tá a caminho. Francisco, muito bem. Quantos meses? Tá para setembro, vai nascer em setembro. Gente, que maravilha! Parabéns, viu? Obrigado. É menino ou menina? A menina. Menino? Menina. Menina, qual vai ser o nome? Ana Beatriz. Gente, que nome lindo! A gente vai ganhar uma Bia. Muito bem. Uma mascote da nossa aula. Eu já estou determinando que a Bia vai ser nossa mascote, tá bom? Pois é, então, Francisco,
eu vou te falar uma coisa que tu vai lembrar da nossa aula quando tu estiveres lá trocando a fralda da Bia, no futuro muito próximo, tá ok? Espero que você seja daquele pai que troca a fralda da neném, tá bom? Pois bem, gente, a pedir parênteses, amanhã a gente tem uma aula do Projeto Ágora, que eu até convidei vocês, com o Cláudio Martins. Ele é um engenheiro elétrico, uma das maiores referências também aqui sobre energia renovável no Maranhão. E aí eu liguei para ele para convidá-lo, e aí ele aqui todo sério no telefone, aí de repente eu ouço um barulho de neném. Aquele barulho de neném no fundo. Aí eu senti ele ficando nervoso, assim, sabe? Aí eu joguei logo a piada. Nossa, tu tá com neném, não sei o quê. Comecei a brincar, ele, é. Aí eu, ai, que legal, gostei de ver. E era horário de trabalho, né? Eu gostei de ver, cuidando do neném, muito bem. Aí ele, Isabela, eu vou te falar a verdade, eu tô trocando fralda. Eu, muito bem, ganhou meu respeito. Agora mais ainda, gostei de ver. Pois bem, então, na hora que tu estiveres trocando a fralda da Bia, certo? Tu vais lembrar que a fralda suja de cocô de neném é uma das coisas que a gente ainda não tem tecnologia para reciclar. Nós, civilização humana, com toda a nossa tecnologia do mundo, a gente que já conseguiu chegar à Lua, nós ainda não descobrimos como reciclar fralda suja com cocô de neném, né? Por quê? Porque ninguém nunca realmente se predispôs a investir nisso, para investigar isso, como reciclar, porque se a gente realmente investisse nisso, a gente descobriria como reciclar a fralda, né? Separar, né? Fazer a separação. Antigamente tinha uma forma, né? Oi? Antigamente uma forma, né? As fraldas de pano, ninguém usa mais, né? Exatamente, mas a fralda descartável ninguém descobriu, e hoje em dia ninguém mais tem tempo para fralda de pano. Olha, se algum dia eu tiver filho, gente, eu aviso logo para vocês, não me venham com essa história de fralda de pano, porque eu não tenho tempo, entendeu? E eu acho que eu consigo ser mais... Já tem um estoque aqui já. Empregando meu tempo em outra coisa, do que lavando fralda de pano. Mas quem tem a paciência de lavar a fralda de pano, tem o meu aplauso. Tem o meu aplauso, ok? Mas eu não espero que a gente vá lavar a fralda de pano, eu não espero isso, porque é complicado, né? É complicado. Eu espero que, na verdade, a gente crie tecnologia, que a gente invista em criar tecnologia para descobrir como fazer a separação. E, na verdade, assim, até o próprio plástico é algo que não sei quanto tempo vai demorar, mas é um material que a gente precisa encontrar um substituto para ele, né? Talvez demore décadas, mas a gente precisa encontrar um substituto para o plástico. Então, a gente vai ter que ter depois, no futuro, uma fralda feita de algum outro material orgânico, sei lá, que consiga ir a fralda orgânica junto com o cocô do nenê, tudo junto, entendeu? Vai tudo junto. E tudo isso pode ser compostável. Ah, professora, o cocô do neném pode ser compostável? Claro, vai tudo junto, entendeu? Dentro da compostagem, aí você, claro, vai separar aquilo que é compostável para fins de adubação, aquilo que é compostável para outros fins, entendeu? Enfim, vai se fazendo todo um processo de qualidade para isso. Mas bem, então só para dizer que o rejeito, e a partir de agora você vai lembrar disso, que o rejeito, um dos principais exemplos é a fralda de neném com cocô de neném, tá bom? Bom, e aí a doutrina também fala de materiais volumosos, bens duráveis, resíduos urbanos perigosos. A nossa lei brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela faz somente, de forma legal, somente duas classificações, que é resíduos sólidos classe 1 e resíduos sólidos classe 2. O classe 1 são resíduos sólidos perigosos, que são aqueles que precisam de um cuidado especial, de um tratamento especial. Eles não podem ir para aterro sanitário comum, ok? Para aterro sanitário para onde vai os demais resíduos sólidos. E os resíduos sólidos classe 2 são aqueles que não oferecem essa periculosidade, que podem ir, inclusive misturados. Não é o ideal que eles não é o ideal eles irem misturados, mas eles podem ir para o aterro sanitário comum, ok? E aí, entram dentro de resíduos sólidos classe 2, materiais compostáveis, materiais recicláveis, até resíduos da construção civil também entram dentro do resíduo sólido classe 2. No classe 1 fica aquele realmente perigoso. Por exemplo, óleo, tudo que está sujo, não só o óleo puramente líquido, mas tudo que está sujo de óleo também. Ah, se lá no borracheiro limparam o motor do carro e aquela coisinha ficou sujo de óleo, o paninho, aquele dali é resíduo sólido classe 1, ok? Baterias de automóveis, lâmpadas
é classe 1, vários tipos de resíduos industriais são classe 1, ok? Então, a gente tem vários tipos de resíduos provenientes de atividades industriais ou comércio que são classe 1. Dentro da nossa casa, a gente não produz tanto resíduo classe 1 assim. A gente produz muito mais resíduo classe 2, que é orgânico ou reciclável. Mas dentro da nossa casa, a gente até produz, uma vez ou outra, algum resíduo classe 1. Por exemplo, medicamentos é resíduo classe 1, ok? Ou seja, você não pode jogar um remedicamento, aquele medicamento vencido que você joga no lixo normal, não pode, ok? Ele tem que ter um tratamento adequado. Também, tudo que é bem dispositivo eletrônico, é resíduo classe 1. Não pode ir para o aterro sanitário normal misturado com os outros resíduos. Professora, mas a gente tem essa logística reversa bem estruturada, porque, por exemplo, eu vou citar meu caso, eu tenho pilhas aqui, porque eu nunca joguei no lixo comum, pilhas, mas eu tenho uma quantidade bem grande e a gente tem uma dificuldade de achar o local adequado para fazer esse descarte, né? Que aí é questão de logística reversa, as empresas colocarem à disposição os locais para a gente poder fazer essa devolução, esse descarte desse produto mais perigoso. Inclusive no caso dos medicamentos, né? Que eu não sei, de fato, até hoje eu não sei aqui em São Luís onde fazer o descarte adequado de medicamento. Professora, me perdoe a interrupção. Francisco, as operadoras de celular recebem as pilhas e baterias e farmácias, como por exemplo a Pague Menos, recebem os remédios vencidos. Tu sabe me dizer se em toda unidade da Pague Menos recebe? Desculpe? Toda unidade da Pague Menos recebe? Sabe me dizer? Professora, eu não sei se todas, mas, por exemplo, aqui na Avenida dos Holandeses, perto do Banco do Brasil, sim. E é só a que eu uso, na verdade. E as pilhas eu sempre deixo nas lojas da Oi. Beleza, pessoal, então já fica aí a dica. Agora, de toda forma, é ainda difícil a gente encontrar, né? Assim, eu realmente não sabia da Pague Menos. Eu trabalho na área, assim, é porque também não fui atrás, né? Eu tô juntando, assim, só a preguiça, né, gente? A gente vai juntando. Eu tô com um pacote de medicamento aqui há anos, tá dentro da sacolinha, tá bem aí. Aí eu olho pra ele, eu tenho que encontrar o local pra jogar esse negócio. Tá bem aí, depois eu encontro. Não joguei no lixo comum, mas tá aí, ocupando espaço na minha casa, só por conta da preguiça de encontrar um local onde jogar. Agora eu já sei que é na Pague Menos e vou lá na Pague Menos jogar. Acho que falta um pouco também de divulgação, né? Falta um pouco de informação e divulgação para a população desses locais, né? Eu, por exemplo, também não sabia. Eu agradeço a informação do Ricardo, porque eu também não tinha conhecimento. Acho que falta um pouco essa divulgação. Olha, falta aqui no município de São Luís, não só no município de São Luís, mas eu acho que em boa parte dos municípios brasileiros, uma adequada gestão de resíduos sólidos. A gente tem algumas partes de gestão de resíduos sólidos, por exemplo, tem a coleta pública municipal dos resíduos, mas tem alguma coisa de coleta seletiva, tem os ecopontos, entendeu? Mas tudo ainda é muito incipiente, em termos de coleta seletiva é incipiente, em termos de educação da população, para segregar de forma seletiva é incipiente, tudo ainda é muito incipiente. E eu não digo só aqui em São Luís, eu digo em boa parte dos municípios brasileiros. Lá no sul-sudeste, que alguns municípios já conseguem ter uma população mais bem educada, conseguem ter realmente programas de coleta seletiva porta a porta, que é o mais eficiente, ok? Mas aqui, para a gente ter uma coleta seletiva porta a porta, ou seja, quando o próprio caminhão do lixo passa recolhendo de forma diferenciada, a gente precisaria ter, ao mesmo tempo, um massivo programa de educação da população. Porque, vejam, o que acontece? Eu vejo muita gente, quando eu dou essa aula, muita gente diz assim, professora, do que adianta eu separar dentro de casa? Eu nem digo dos resíduos perigosos. Resíduos perigosos, pessoal, é obrigação mesmo. Por favor, não joguem medicamento no lixo comum, não joguem bateria, aparelho celular no lixo comum. Não façam isso. Procuram os postos de entrega. Mas os outros resíduos que não são perigosos, como o orgânico e os recicláveis, né? As pessoas acabam misturando, porque vai para o mesmo caminhão do lixo. E aí muita gente diz, professora, qual é o incentivo que eu tenho para separar o orgânico do reciclável, se eu sei que quando o caminhão do lixo passar, vai juntar tudo no mesmo lugar? De fato, vai juntar tudo no mesmo lugar, entendeu? Vai tudo lá para o aterro sanitário da Titara.
ok? Então, realmente, as pessoas não têm incentivo nenhum. Elas poderiam ter um incentivo pensando assim, pelo menos algum tipo de material que é mais economicamente mais valioso, eu vou separar para doar para as cooperativas de catadores. Legal. Tipo assim, eu vou separar as latinhas de alumínio, eu vou separar as latinhas de spray de desodorante, porque tem um valor econômico maior. Então, compensa mais separar isso, ok. Ou eu também vou separar para levar para o ecoponto, entendeu? E os ecopontos hoje são muito utilizados para materiais volumosos, tipo resíduos da construção civil. Se vocês chegarem no ecoponto hoje, eles estão até sendo bem utilizados, ok? Mas é sempre resíduos mais volumosos, como construção civil. E aí esses resíduos menores, que é produzido dentro da nossa casa, as pessoas realmente não têm paciência de levar para o ecoponto, sabe? Eu acho, assim, muito utópico você imaginar que todo mundo vai separar tudo direitinho, os recicláveis da nossa casa para levar para o ecoponto. Toda santa semana ir para o ecoponto. Gente, eu não tenho tempo de cozinhar, sabe? Que dirá toda santa semana ir para o ecoponto. Assim, eu cheguei atrasada 10 minutos na aula hoje, entendeu? Coisa que eu não costumo fazer, sabe? Então, assim, é difícil quando você não tem a coleta porta a porta. O que funciona, se nós quisermos ter em escala a coleta seletiva em grande escala, materiais recicláveis em escala, em grande escala, é coleta seletiva porta a porta. Mas aí vem aquela coisa, se as pessoas não estão separando em casa, porque sabe que o caminhão junta tudo, na hora que você faz uma coleta seletiva porta a porta, é necessário que as pessoas já estejam previamente educadas, porque não adianta você colocar toda a estrutura de coletar de forma diferenciada se as pessoas não estão educadas e vão continuar colocando o orgânico junto com o reciclável, ok? Aí, na hora que você mistura o orgânico com o reciclável, você inviabiliza o reciclável de ser reciclado. Você mistura o orgânico com o papel, acabou, o papel não vai mais ser reciclado, acabou bem ali para o papel, tipo, acabou o papel, agora o seu destino é o aterro sanitário mesmo, ok? E aí as pessoas precisariam já estar previamente educadas. Então vem aquela coisa, o que fazer primeiro? Educar as pessoas para que quando a gente coloque a coleta seletiva porta a porta, elas já estejam educadas, ou colocar primeiro a coleta seletiva porta a porta para incentivar as pessoas a procurarem se educar, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a gente fica sempre nessa dúvida. A gente vê pela experiência de países que já estão mais avançados, por exemplo, lá na Itália, eles são muito avançados na gestão de resíduos, muito avançados mesmo. E é assim, eu vejo que o negócio anda concomitantemente, ao mesmo tempo, educando a população e incrementando, né, atualizando a gestão de resíduos, melhorando a gestão de resíduos da coleta municipal. É tudo ao mesmo tempo, vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente poderia, por exemplo, começar fazendo um projeto piloto aqui, né? Até foi feita a ideia de um projeto piloto há uns 3 anos atrás, com base numa irmandade de cidades que, inclusive, o Francesco Cerato, que eu não sei se ele está aqui na aula hoje, né? Não sei. Enfim, ele que conseguiu fazer essa irmandade de cidades, uma cidade lá da Itália, com São Luís, que se chama Cidade Gêmeas, esqueci o nome, Cidade Irmã, Cidade Gêmeas, para poder fazer troca de experiência. Então, uma cidade lá da Itália fez toda essa troca de experiências aqui com São Luís, e aí surgiu a ideia de, como era uma gestão de resíduos bem assim, que exige da população ser educada e tal, de fazer um projeto piloto em um determinado bairro. Surgiu essa ideia. Mas aí também não avançou, acabou não acontecendo o negócio, e esse projeto piloto nunca saiu do papel, né? Então, poderia ser uma boa, entendeu? Fazer um projeto piloto, começar com o projeto piloto para ir mostrando à população que, olha, vai acontecer. Então, comece realmente a se educar, comece a separar, porque o caminhão de coleta seletiva ainda não está passando de forma seletiva no seu bairro, mas já está passando naquele outro, que é o piloto, e vai chegar no seu bairro. E na hora que chegar no seu bairro, você já tem que estar educado, você já tem que saber como separar, ok? Professora. Bom, professora. Oi, meu bem. Eu queria só fazer uma atualização em relação a essa parte da coleta seletiva aqui em São Luís. Desde 16 de março, a Prefeitura de São Luís ela já disponibilizou a coleta seletiva em residências desde que é agendado. Tem um número do WhatsApp que você solicita essa coleta. O que eles pedem é que seja solicitado apenas após ter um certo volume mínimo para a coleta. O mínimo que eles pedem é um saco de 100 litros, aquele saco grande de resíduo. Se você já tiver um volume, no mínimo um saco de 100 litros de material reciclável, você pode estar mandando, né, a mensagem no WhatsApp
e eles vão coletar na sua residência ou em condomínios em até 72 horas. Gente, Então, perfeito. além dos ecopontos, já tem esse serviço da prefeitura. Começou em março. Bem, não foi tão amplamente divulgado, né? Mas já está acontecendo. Gente, perfeito. Informação maravilhosa. Quem foi que falou que eu não consegui enxergar aqui? Suzy. A Suzy. Ah, Suzy. Perfeito, meu amor. Excelente informação, excelente. Eu não sabia disso, realmente. Eu já sabia, já tem vários anos, que a prefeitura, a coleta pública municipal, realmente disponibiliza um caminhão para fazer a coleta seletiva em empresas. Por exemplo, alguns anos atrás, lá no NDB, eu fiz todo o projeto, a gente criou uma casinha de resíduos para papel, porque eu observei que era o resíduo reciclável que mais se produzia na UNDB era papel. Então eu pensei assim, ó, vamos fazer pelo menos do papel, né? A gente não vamos nem exigir que todo mundo fique separando tudo, mas pelo menos papel seco, que é algo que tem valor econômico, é algo que é fácil de separar e você consegue armazenar, ele não cria mau cheiro, não cria barata e tal, então você consegue armazenar ali durante muito tempo papel, 3 dias, 4 dias, 5 dias, até chamar o caminhão. E aí, realmente, a gente chamava o caminhão da SLEA, que é São Luís Engenharia Ambiental, que é a empresa que tem a concessão para o serviço municipal. E aí a SLEA levava lá o caminhão para coletar o papel, acho que era uma ou 2 vezes por semana. Então, isso já estava acontecendo. Eu acho que também em repartições públicas isso já acontece e tal. Mas essa informação que tu trouxeste, Suzy, é fantástica porque é a residência individual das pessoas, né? Ou seja, não apenas mais empresas ou instituições, mas agora a residência individual a pessoa pode ligar. Maravilhoso, achei excelente. Eu acho que é uma forma muito boa da gente começar, entendeu? Muito boa mesmo, adorei. Vou agora incorporar isso nas aulas. Obrigada. Professora, bom, oi. Só para finalizar, enquanto se estava conversando, eu fiz uma pesquisa rápida e não há algo muito específico na legislação sobre o descarte de medicamentos. Tá? Existe sim uma RDC número 222/2018 da Anvisa, que dispõe sobre boas práticas de gerenciamento e comercialização de medicamentos nas drogarias e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. E isso indica que, na verdade, indica não, recomenda às farmácias e drogarias que recebam esses medicamentos vencidos para a destinação adequada. Bom, a partir daí, na verdade, surgiu uma organização de um grupo de laboratórios farmacêuticos e drogarias, dentre elas, que estão presentes em São Luís, eu estou vendo aqui, Drogazil e Pague Menos, de fazer esse recolhimento, de receber da população esses medicamentos vencidos. Então, em tese, qualquer Pague Menos e qualquer Drogazil receberia esses medicamentos. Só a título de informação para todos aí que estão no grupo. Perfeito. Foi o Ricardo, né, que falou? Sim. Perfeito, Ricardo. Gente, muito obrigada a gente está fazendo aqui um debate, vocês veem o tanto que a nossa turma é de alto nível, né? Todo mundo aqui trazendo informação excelente, viu, Ricardo? Bom, e aí, então, vocês veem aí, voltando àquele slide que eu sempre estou repetindo, né? Já falei sobre isso, que de um lado, o impacto dos resíduos. Vejam, aqui só fazendo um recorte. Aquele nosso slide que a gente sempre vê, aqui eu fiz um recorte de impacto dos resíduos. Que os resíduos, eles geram impacto, não apenas quando eles são descartados. A gente sempre pensa no impacto dos resíduos na hora que eles são descartados, né? O Ricardo acabou de falar aqui sobre os medicamentos, por exemplo. Por que a gente não pode descartar um medicamento junto com o resíduo comum, né? Porque se for, na verdade, se o medicamento for até para o aterro sanitário, lá do Titara, ele é impermeabilizado, menos mal, porque é impermeabilizado. Mas se esse medicamento acaba num lixão, se esse medicamento acaba no corpo hídrico, ele vai alterando a composição química. Assim, o lixão, por si só, ele já produz chorume, né? Que percola para o lençol freático e provoca tragédia. Mas, ainda mais, se tiver medicamento, pode provocar um impacto ainda maior. Existem, por exemplo, casos de corpos hídricos cujos peixes começaram a ficar inférteis por conta da alta
presença de resíduos de anticoncepcional, né? Das mulheres. E aí, no caso, não era nem resíduo sólido, era por conta da urina das mulheres que tomavam anticoncepcional em cidades muito desenvolvidas, que as mulheres tomavam bastante anticoncepcional, e aquilo ia para o corpo hídrico, e os resquícios daquele anticoncepcional, daquela substância, ia para o corpo hídrico, e aí os peixes começaram a ficar inférteis, tá ok? Então, a gente vê aí o quão de impacto um determinado medicamento pode ter no corpo hídrico, tá bom? Outro exemplo também, existem estudos que mostram que um dos principais problemas de saúde que nós vamos ter nas próximas décadas é o problema das superbactérias, ou seja, as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes, tá? E aí existem várias pesquisas que mostram que nas próximas décadas essas superbactérias vão ser uma das principais causas de morte no mundo, porque não vai ter anticoncepcional que dê conta dessas superbactérias. E por que surgem essas superbactérias? Porque, nós estamos cada vez mais, nós tomando anticoncepcionais, então a gente está cada vez mais fortalecendo as bactérias que sobram, né, aos anticoncepcionais, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os anticoncepcionais que vão para os corpos hídricos, anticoncepcionais não, gente, como é? Os antibióticos que vão para os corpos hídricos acabam também matando as bactérias mais fracas, digamos, nos corpos hídricos e sobram aquelas mais fortes. E então, aquelas mais fortes, elas já ficam imunes, né? Elas já são resistentes àquele antibiótico. Então, a gente vai selecionando cada vez mais bactérias mais fortes. E terceiro, as estações de tratamento de esgoto, pasmem, as estações de tratamento de esgoto acabam sendo uma fonte de produção de superbactérias. Eu fiquei estarrecida quando eu fiz um curso que revelou isso. O curso foi feito há uns 2 anos atrás, veio um engenheiro sanitário da Itália, o Antonino, veio para cá, a gente que convidou o Antonino, né? Foi tipo um dos meus convidados, o Antonino. E aí o Antonino veio para cá para fazer esse curso, e ele falava italiano, mas eu ia traduzindo. Então, como eu tinha que traduzir, eu não perdi uma palavra do que ele falou, né? Aquele curso que você não perde uma palavra. E aí eu não entendia nem muitas palavras técnicas, mas enfim, acabei me tornando uma expert de estação de tratamento por conta desse curso. E aí o Antonino mostrou que, como nas estações de tratamento de esgoto, a gente mata as bactérias, mas se a gente não matar adequadamente, a gente vai matar somente as mais fracas e sobram as mais fortes, e depois daquela água da estação de tratamento de esgoto vai para o corpo hídrico, então a gente acaba lançando no corpo hídrico uma água que contém as bactérias mais fortes, aquelas que sobraram do processo de tratamento. Então, o processo de tratamento, quando ele não é 100% efetivo, ele acaba funcionando como um antibiótico mal tomado, que você mata as bactérias mais fracas e seleciona aquelas mais fortes. E aí você lança no corpo hídrico aquelas mais fortes, ok? E você deixa espaço. Elas não vão ter mais competição e você vai deixando espaço para elas se reproduzirem, para elas prosperarem, porque nem tem mais tanta competição para elas. Então, a gente está selecionando bactérias cada vez mais fortes, dessas mais diversas formas. E estamos produzindo uma população de bactérias super fortes, as superbactérias. Mas, bem, isso é um exemplo de como os resíduos... eu falei bastante de resíduos de efluentes, né? Mas também resíduos sólidos, aquele que a gente lança no solo, provocam impacto por conta do seu lançamento inadequado. Mas a gente também pode pensar que os resíduos provocam impacto na ponta inicial dessa cadeia aqui, na ponta lá dos recursos naturais, das matérias-primas. Por quê? Porque esse plásticozinho bem aqui, esse canudo que eu usei, certo? Vamos dizer que eu tomei a minha caipirinha com esse canudo, joguei o canudo fora. Tomo mais uma caipirinha, garçom, mais uma caipirinha, mais um canudo, jogo o canudo fora. A cada caipirinha que eu tomo, cada canudo que eu uso, eu vou precisar de um outro canudo. Então, é mais matéria-prima que a indústria vai ter que fabricar para me suprir esse canudo que eu estou jogando fora. Ou seja, quando eu estou produzindo muitos resíduos que poderiam ser recicláveis, que eu poderia, inclusive, antes mesmo de enviar para reciclagem, estar reusando aquilo, reusando o canudo, significa que eu estou cada vez mais demandando matérias-primas, demandando produção daquele produto ali, daquele bem, porque eu estou usando e jogando fora, usando e jogando fora. Então, eu estou demandando matéria-prima para aquele bem estar sendo cada vez mais produzido, ok? Então, eu também,
os resíduos também impactam aqui na ponta inicial, na demanda por matérias-primas, na demanda por recursos naturais, na demanda de água. Também para produzir qualquer coisa, em geral, a gente precisa de água, na maioria das vezes, né? Então, para produzir um canudo, eu precisei de água. Para produzir papel, eu precisei de água, ok? Então, quanto mais papel eu risco e jogo fora, eu vou precisar de mais matéria virgem, ok? Para produzir um novo papel e mais água naquela produção. Então, eu vou provocando também uma super demanda aqui nessa ponta e isso provoca escassez, tá bom? Bom, pessoal, e aí aqui só alguns exemplos para vocês de alguns impactos de resíduos. Aqui é uma área do Oceano Pacífico, por conta das correntes marítimas. Essas correntes marítimas têm levado resíduos que são lançados no oceano para essa área específica e tem se tornado um mar de lixo. Você consegue, inclusive, ver de satélite esse mar de lixo lá no Oceano Pacífico, ok? Aqui, o lixo colocado nas cidades, tá bom? A gente tem os famosos lixões na cidade, mas às vezes nem chega a ser um lixão, mas é o acúmulo de lixo nas vias públicas mesmo, tupindo bueiros. E essa aqui é a imagem de um lixão, tá? Olhem para essa imagem. O que é o lixão? Lixão é quando você lança resíduo num determinado solo que não foi preparado para receber aquele resíduo. Não foi nada preparado. Então, você só vai acumulando ali e aquele solo está recebendo aquele resíduo sem aquela prévia preparação. Então, aquele resíduo ele vai se decompor, vai gerar chorume, que é o líquido, né? Um líquido que advém da decomposição do resíduo, principalmente do orgânico, aí mistura com outros recicláveis e vai fazendo uma mistura muito louca. E aí, esse chorume ele vai percolar para o lençol freático, ok? E vai contaminar o lençol freático. Ainda que seja só resíduo orgânico, por exemplo, ainda assim, se ele é colocado de uma forma não adequada, ainda assim gera chorume e isso pode contaminar o lençol freático. Ok? E ainda mais quando é orgânico misturado com reciclável, e aí você vai tendo uma mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas, e aquilo contamina de forma muito grave o solo. Bom, e os corpos hídricos. Então, aqui é um exemplo de lixão. Vejam, nós temos no Maranhão hoje mais quantidade de lixões do que a quantidade de municípios. Nós temos, se eu não me engano, 216 municípios, se eu não me engano é isso, 216 municípios, e nós temos mais lixões do que municípios, ok? E aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é do ano de 2010, ok? E uma das principais obrigações que ela trouxe foi acabar, que todos os municípios têm a obrigação de acabar com os lixões e passar a mandar os seus resíduos para um aterro sanitário. Ela coloca lá outros objetivos também, de reuso, reciclagem e tal, mas aquele objetivo mais visível, assim, o que exigia mais da gestão pública, aquele que é mais exigível do ponto de vista de gestão pública, é o de acabar com o lixão e mandar os resíduos para o aterro sanitário. E ela colocou o prazo de 4 anos para os municípios fazerem isso. Então, iniciando em 2010 até 2014, ok? Então, a ideia era acabar com esses lixões e transformar em aterro sanitário. Essa é a diferença de um lixão para um aterro sanitário. Vejam, lixão, aterro sanitário. Vendo de cima, um aterro sanitário, você nem diz que tem lixo aí, ok? Vendo de cima, você não dá nem para dizer o que é isso. Mas ninguém diria que é resíduo, porque o aterro sanitário ele foi construído, ele foi projetado para receber os resíduos. Então, o solo foi impermeabilizado, não vai ter percolação do chorume para o lençol freático, e essa figurazinha mostra isso, né? O aterro sanitário é esse aqui da direita. Então, ó, o solo ele está impermeabilizado, não há contaminação do lençol freático, vai ter sistema para capturar os gases, ok? Porque vai ter produção de gases, então sistema para capturar esses gases, e aí você pode queimar esses gases, porque esses gases é principalmente metano, que é o CH4, e o CH4 é extremamente prejudicial para a mudança climática, ele é um dos gases que mais provoca mudança climática, ele tem 40 vezes mais
retenção de calor, mas qualidade de reter o calor 40 vezes a mais do que o CO2, que é o gás carbônico. Então, você tem que queimar o metano para ele pelo menos ser transformado em CO2 e ele vai para a atmosfera como CO2. E da queima do metano, já que você está queimando, você ainda pode gerar energia elétrica. Porque todo o processo que você queima alguma coisa, que você gera calor, dá para você aproveitar aquele calor e gerar energia elétrica, ok? Dá para você fazer ali o sistema de geração de energia elétrica, da queima do calor. Bom, e aí então o aterro sanitário ele é todo bonitinho, ele foi construído para isso. E o lixão, como vocês estão vendo nessa foto aqui da esquerda, ele não foi nada preparado. Ele é simplesmente um amontoado de lixo num terreno sem nenhum tipo de preparação. Então, lixão, aterro sanitário, ok? Bom, e aí no Brasil, como é que a gente está? Vou falar aqui só do Nordeste, que é a nossa região. Nós temos no Nordeste dados de 2012, pessoal. Esses dados já mudaram, ok? Mas não mudaram nem tanto assim, não. Nós temos, em 2012, nós tínhamos 450 aterros sanitários, 505 aterro controlado. Aterro controlado, ele é o meio termo entre o lixão e o aterro sanitário. Ele era um lixão no passado, que aí foi feita alguma intervenção nele para pelo menos controlar, para pelo menos dar ali uma maquiagem, assim, para pelo menos fazer algum tipo de captação de gás, de tentar controlar ali o chorume, etc. Mas bem, então a gente tem aterro controlado também e a maior parte ainda é lixão. Ainda hoje, a maior parte da disposição dos resíduos do Nordeste é lixão. E aqui em São Luís também. Agora, em São Luís não, desculpa, no Maranhão como um todo. Em São Luís, os resíduos da coleta pública municipal estão indo para o aterro sanitário de Rosário. Foi construído, alguns anos atrás, o aterro sanitário de Rosário, ok? Fica fora da ilha, e aí os aterros da coleta pública municipal vão para Rosário. Os resíduos que não são perigosos, ok? Vão para Rosário. Também empresas que têm a obrigação de enviar seus resíduos, que não são, os seus resíduos não são coletados pela coleta pública, mas as empresas têm a obrigação de enviar esses resíduos para algum aterro, então acabam também enviando para o aterro sanitário de Rosário, ok? Quando não vai para algum outro tipo de tratamento, pode ir também para incineração, se alguns tipos de resíduos eles vão para incineração. A gente tem aqui em São Luís algumas unidades, se eu não me engano, são 2 unidades incineradoras, uma é da Maxtec e outra é da Stericycle, ok? Ou então, por exemplo, resíduos eletrônicos podem ir para empresas que fazem o desmonte desse resíduo. A gente também tem empresa aqui, a MyRecycle e outras, que fazem o desmonte desse resíduo para enviar para as indústrias específicas cada parte daquele resíduo eletrônico, ok? Mas, bem, o fato é que hoje São Luís envia seus resíduos para o aterro sanitário. Os resíduos que são coletados é que as empresas enviam, tá? Mas ainda tem na cidade diversos pontos em que as pessoas comuns, as pessoas físicas, acabam lançando resíduo ali em lixão. Ainda tem focos de lixões na cidade, ok? Inclusive, a gente, por exemplo, indo para o Porto de Itaqui, no meio da rodovia lá, tem um lixão onde você vê ainda urubus e etc. Bom, Professor, só para esclarecer um ponto da tabela, qual seria a diferenciação entre essa categoria aterro sanitário e aterro controlado? Existe uma diferenciação nesse? Certo. O aterro controlado, ele era um lixão antigamente, mas ele recebeu algum tratamento para tentar minimizar o impacto. Por exemplo, ele era um lixão... Eita, pessoal, vou ter que botar aqui a bateria do celular. Vou falando aqui, ele era um lixão, mas ele depois começou a ter algum tipo de tentativa para controlar o chorume, para não impedir que o chorume vaze para o lençol freático. Também captação de gases, para metano não subir para a atmosfera, ok? Então, ele ganha ali algum tipo de controle. Ou também pode ser o contrário, que ele foi criado de forma bonitinha, como um aterro sanitário, mas aí não teve gestão, porque não basta você criar um aterro sanitário impermeabilizado e deixar lá, ok? Sem gestão. Não, tem que ser feita a adequada gestão. Então, ele pode ter sido criado como aterro sanitário, bonitinho, com o solo impermeabilizado, mas aí não teve a adequada gestão, e aí foi se acumulando sem gestão, e aí não teve gestão para captar os gases, para fazer o monitoramento daquele solo, e aí ele acabou virando depois um aterro controlado, que tem ali alguma coisa de controle, mas não um controle adequado como determina a lei, ok?
Inclusive, o aterro da Ribeira, aquele que nós temos aqui dentro da ilha de São Eu acho que caiu, né? Eu acho também. Eu tô achando, pessoal. Ela deve Desconectou, estar eu acho. tentando voltar aí, né? É, acho melhor esperar eu voltar um pouco. Daqui a pouco ela volta. É. Ricardo Pestana, tá me ouvindo, tá? Você tá aí? Pode falar. Tu pode repetir aquela questão da Drogasil de novo, por favor? E dos resíduos de... Na verdade, não há uma legislação específica sobre o descarte de medicamentos, tá? Existe sim um normativo da Anvisa, RDC 222/2018. Voltei, pessoal. Ah, tá. Obrigado, Ricardo. Vamos lá, onde é que nós estávamos? Tá. Inclusive, eu estava falando que o aterro da Ribeira, ele foi inicialmente projetado como um aterro sanitário, ok? Direitinho. Mas depois ele acabou não tendo uma gestão adequada e acabou sendo chamado até de lixão da Ribeira. Okay? E aí foi por isso que não foi a única razão, mas foi uma das razões pelas quais o Ministério Público determinou que ele deveria ser fechado, ok? Então, foi construído o aterro sanitário de Rosário, e aí a prefeitura passou a enviar os resíduos para o aterro sanitário de Rosário, e o da Ribeira virou o que a gente chama de estação de transbordo, que ele não está mais recebendo resíduos para os resíduos ficarem ali, para serem depositados ali, mas ele recebe o resíduo só para o caminhão maior da coleta seletiva, o caminhão da coleta seletiva que é menor, que circula pelos bairros, passar aquele resíduo para um caminhão maior, porque esse caminhão maior vai fazer o trânsito entre São Luís e Rosário, porque é distante, são 70 quilômetros de distância, né? Então, ele virou uma estação de transbordo justamente porque o aterro sanitário que foi construído de Rosário, o novo, está muito distante. E aí ficaria extremamente caro, inviável até, você ficar mandando aqueles caminhões que passam pela cidade para Rosário, né? Ficaria inviável. Então, tem que fazer o transbordo para um tipo de caminhão específico, só que cuja finalidade é só levar o resíduo para Rosário, ok? E aí tem muita discussão a respeito disso. Se, por exemplo, será que não poderia mesmo ter sido construído um aterro sanitário dentro da ilha, para não se precisar levar os resíduos para Rosário, que é super distante, ok? Há pessoas que dizem, eu já vi pessoas, laudos técnicos, dizendo que não dava para construir na ilha, porque o solo da ilha não é bom, porque qualquer lugar que você vá para a ilha não tem a distância ideal em relação ao aeroporto, mas aí, por outro lado, eu também já vi dizendo que essa questão da distância do aeroporto daria para ser contornada, ok? Existe possibilidade legal para se contornar isso, desde que seja feita algumas observações, e também a questão do solo da ilha não ser o melhor. Bem, aí você tem que investir mais na impermeabilização do solo, vai ter que gastar mais dinheiro na construção do aterro, porque você vai ter que garantir mais aquela impermeabilização do solo. Fica uma construção mais cara, o aterro fica mais caro no final, porém, se a gente fizer uma análise do quanto que se gasta a mais por mês para se levar todos os resíduos para Rosário, né, o custo do deslocamento, você multiplica isso por 30 anos, que é a média de vida de um aterro sanitário, então, quanto você vai gastar a mais com o aterro sanitário lá em Rosário? Será que no longo prazo compensa?
né? Será que no longo prazo, por mais que o aterro sanitário mais caro em São Luís fosse mais caro, não seria melhor se a gente fizesse essa comparação de longo prazo? Então, isso é algo que eu assim, só estou especulando aqui, mas não sei afirmar com certeza. A gente precisaria ter um estudo técnico para poder afirmar isso. São apenas discussões que são levantadas, ok? Mas no plano de gestão de resíduos que foi feito no ano de 2018, que foi aquele que eu convidei vocês para um dos eventos que eu realizei, e que eu participei da elaboração desse plano, eu participei na parte jurídica, da formação de consórcio e também na parte de chamar os atores para dialogar. Eu fui a responsável por chamar associação de catadores, empresas e tal, colocar todo mundo na mesa do diálogo. Mas, bem, foi uma empresa da Bahia que fez esse plano, aí veio um engenheiro da Bahia, muito bom, um engenheiro, e ele foi o responsável técnico geral do plano, e no plano ele mostrou que era possível, sim, construir um aterro sanitário. A opção que ele dá é a de construção de aterro sanitário aqui na ilha, para diminuir o custo de deslocamento, ok? Mas aí ele acabou não adentrando na questão do solo, se o solo seria muito mais caro para impermeabilizar, porque aí isso seria um projeto de engenharia. Aí foi o que ele falou, olha, o plano determina a melhor localização para um aterro, e ver se é possível ou não, pela lei, colocar esse aterro aqui, e era possível, mas ele não adentra na questão da engenharia do solo. Isso seria o próprio projeto do aterro que entraria nessa questão, ok? Bom, pessoal, aqui a gente já chega no ciclo fechado de produção, ok? Então, todos aqueles slides que eu vivo repetindo para vocês, esse slide aqui, no final das contas, basta que a gente elimine aquela etapa final de lançar o resíduo de volta na natureza. Se a gente simplesmente pegar o resíduo e enviar para a reciclagem, a gente vai fazer um ciclo fechado de produção. E aí, fazendo um ciclo fechado de produção, tudo que a gente já retirou da natureza previamente, minerais, plástico, né, produtos oriundos do petróleo, etc., a gente não precisa retirar de novo. Basta que eles fiquem agora circulando eternamente, vão ficar sendo eternamente reciclados, ok? E a gente não precisa mais demandar tanto recurso natural, recurso virgem, matéria virgem, e ao mesmo tempo a gente não produziria mais resíduos que são lançados de volta na natureza, porque eles iriam para a reciclagem e serviriam como matéria-prima para o processo, para a produção, ok? E a gente teria aí um ciclo infinito, ok? Bom, e a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, justamente pensando nessa ideia da economia circular, ela traz como objetivos esses aqui. Ela até traz um objetivo, antes de todos esses, que é assim, não geração, objetivo de não geração de resíduos. Mas eu nem falo sobre esse objetivo, porque, na minha opinião, esse objetivo de não geração de resíduos é a mesma coisa de reduzir, a mesma coisa do objetivo de reduzir a produção de resíduos, ok? Então, quais são os objetivos que eu considero? Reduzir, reusar e reciclar, os 3 R's, ok? Tem até música que fala desses 3 R's. O reuso, ele é diferente da reciclagem, vejam. Esse canudo bem aqui, na hora que eu tomei a segunda caipirinha com esse canudo, ao invés de utilizar um novo canudo, eu estou reusando, ok? Aí, no momento que esse canudo foi para a indústria de reciclagem, aí ele está sendo reciclado. Aquelas artes que o pessoal faz com material reciclável, né? O pessoal pega PET, recorta a garrafa PET, faz uma arte. Aquilo dali é reciclagem ou é reuso? Aquilo dali é... O que vocês acham? Pessoal que faz arte com material, tipo assim, arte com pneu, arte com PET. Na opinião de vocês, aquele é reuso ou é reciclagem? Reuso, na minha opinião. Reuso, né, professor? Com certeza. Reuso. E pessoal tá afinado, viu? Porque quando a gente às vezes vai nas feiras de artesanato, tem esses artesanatos com materiais recicláveis, aí eles dizem assim, artesanato com material reciclado, artesanato reciclado, né? Aquilo dali não é reciclagem, não é, aquilo ali é reuso. Só que eles acabam utilizando o nome reciclagem para dar um up, né? Porque é mais bonito falar reciclagem. Muita gente usa essa palavra errado, né? Muita gente usa, equivocado.
eles usam a palavra errado. Não é reciclagem, aquilo ali é reuso. Reciclagem é quando o bem aqui, tipo canudo, ele vai para a indústria de reciclagem e passa por um processo industrial, ok? Sim. Esse processo industrial vai transformar esse canudo num novo canudo ou em outro material. Por exemplo, uma garrafa PET, ela pode virar uma nova garrafa PET ou ela pode virar uma camisa. Hoje em dia já tem muita malha, muita camisa que é feita de garrafa PET, ok? Então passou por um processo industrial. Mas, bem, nem tudo a gente consegue reciclar ainda. A gente ainda não tem tecnologia para reciclar tudo. Ou, às vezes, a gente tem até a tecnologia, mas a gente não tem a logística para reciclar tudo. E aqui no Maranhão, infelizmente, a logística é péssima, porque a gente não tem indústrias de reciclagem. Então, tudo que é reciclável, que a gente consegue separar para ir para reciclagem, vai para os atravessadores que acumulam até enviarem para uma indústria lá em Pernambuco, em São Paulo, etc. Então, é tudo muito difícil de reciclar, porque a gente não tem indústrias de reciclagem aqui. Eu acredito que uma das formas mais fáceis da gente conseguir reciclar seria atraindo indústrias de reciclagem para cá, porque a gente barateia todo o processo de reciclagem, ok? Mas, bem, então, nem tudo a gente consegue reciclar, seja porque não tem tecnologia, seja porque não tem logística, e aquilo que a gente não consegue reciclar, aí sim vai para o aterro sanitário, ok? Ou às vezes pode ir também para o incinerador. O que vai para o incinerador, às vezes é o que tem obrigação de ir para o incinerador, alguns resíduos perigosos, tipo resíduos hospitalares, é resíduo perigoso. A bata do médico, ok? É resíduo perigoso. Então isso obrigatoriamente vai para o incinerador, tá? A gente tem aqui em São Luís 2 incineradores, no mínimo tem 2 que eu sei, e também pode ir para incineradores resíduos que não necessariamente eram obrigados a ir, mas acabam indo. Isso geralmente acontece na Europa. A Europa, às vezes, incinera resíduos que não eram perigosos, mas acaba incinerando pela falta de espaço, porque os aterros sanitários já estão lotados, porque construir um novo aterro sanitário é muito difícil, porque não tem espaço físico, e toda vez que se vai construir um aterro sanitário, a população chia, dá aquela confusão geral com a população, a gente já viu isso nas aulas, ok? E aí, eles têm a maior dificuldade do mundo de conseguirem um espaço para construir aterro sanitário. A Itália, por exemplo, é um país pequeno, a Itália inteira é mais ou menos do tamanho do Maranhão, a Itália inteira, e tem 70 milhões de pessoas, mais ou menos, ok? Então, vejam aí, o Maranhão inteiro tem 2 milhões e alguma coisa de pessoas, né? Isso, 2 milhões. E a Itália inteira, do tamanho do Maranhão, tem... Tem 7. 7, Maranhão. 7? 22 milhões é São Luís, né, gente? Errei. Ok. Apaguem aí o dado. 2 milhões é São Luís, a grande São Luís. Mas bem, 7 milhões, a Itália tem 10 vezes mais. 70 milhões de pessoas, ok? E do tamanho do Maranhão. E aí, não tem espaço lá, é tudo muito adensado, não tem espaço para você construir aterro sanitário. Então, o que é que fazem? Incineram. Incineram, inclusive, resíduos que não precisariam ser incinerados. Mas já que estão incinerando, eles fazem um aproveitamento energético. Como? Aproveitam o calor para gerar energia elétrica. Vejam, toda vez que a gente tem geração de calor, em larga escala, né, muito calor, a gente consegue transformar aquela geração de calor em energia elétrica. Basta que a gente aqueça a água com aquele calor, a água gera vapor, aí o vapor da água vai fazer uma turbina girar. A turbina gira. É o mesmo processo de uma termoelétrica. Como é que funciona uma termoelétrica? Seja carvão, seja diesel, ok? Como é que funciona? Você utiliza o combustível para aquecer a água, para gerar vapor, aí o vapor vai fazer uma turbina girar, ok? Então, o princípio básico para você gerar energia elétrica é fazer uma turbina girar. Faça a turbina girar. A energia eólica é justamente isso, a turbina girando, só que você não precisou aquecer a água. A água ela foi aquecida pelo próprio sol, tipo, o sol bateu no oceano, aqueceu a água e aí o vento está fazendo a turbina girar, ok? O tipo de energia elétrica que não precisa fazer turbina girar é a energia solar por painel fotovoltaico. Essa não precisa de turbina. Mas até alguns tipos de energia solar, aquela que a gente chama por concentração, que o sol é concentrado em um determinado ponto, aquela também precisa de turbina girar, porque o sol ele é concentrado, aquece a água, o calor do sol aquece a água gera vapor, o vapor gira a turbina, e aí o giro da turbina faz a energia elétrica acontecer, ok?
E esse foi um parênteses para falar de energia elétrica, só para chamar vocês amanhã para o evento sobre energias renováveis, tá? Pronto. Ok, então o nosso ciclo aqui é esse, tá? Esse é a ideia de ciclo infinito, mas a gente sabe que a gente ainda não está realmente 100%. Então ainda tem alguma perda desse ciclo infinito aí. E essa perda, ela vai aqui para o destino final, que aqui chama de desperdício mínimo, é aquilo que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos chama de rejeito. Hoje em dia, só deveria ir para o aterro sanitário aquilo que é rejeito, que é a fralda de neném da futura filha do Francisco, que vai ser o rejeito, tá bom? Vocês já viram isso daqui, é o Perdido em Marte, já viram isso, ok? Como é a comparação dos resíduos Brasil versus Europa? Vejam, lá na Europa, metade dos resíduos vai para aterro sanitário, uma boa parte vai para a reciclagem, outra parte para a incineração. Aqui no Brasil, a gente ainda tem lixões. A principal diferença nossa para a Europa, pessoal, é porque a gente ainda tem lixões, ok? E lá na Europa eles não têm mais esse problema do lixão. Então, vejam, como é que a gente vai, agora eu já estou finalizando, como é que a gente vai alcançar esses objetivos aqui? Reduzir, reusar, reciclar. E depois ainda fazer a disposição final no aterro sanitário. Reduzir. A gente consegue reduzir, por exemplo, diminuindo a geração de resíduos. Ao invés de eu imprimir, eu vou ler no computador, eu vou ler no tablet. Ou até mesmo, se eu tiver que imprimir, leia o texto milhões de vezes antes de imprimir, por favor, para você não imprimir e dizer, ai, tem um errinho de português aqui, agora imprime de novo, tá ok? Então, evite imprimir se você tem a possibilidade de não imprimir, tá bom? Aqui um monte de coisa para evitar imprimir. Copo plástico. Evite copo plástico. Use copo de vidro. Use copo, aquelas canecas que as empresas dão, ok? Ou ainda assim, se você está num local onde só tem copo plástico, está num evento, num congresso, tem copo plástico, fique com o seu copo plástico. Não faça aquela de tomar água e jogar fora. Tomar água e jogar fora. Fique com o seu copo plástico o resto do evento inteiro, tá bom? Enfim, é questão mesmo de consumo consciente. Diversas formas que a gente tem para evitar a produção de mais resíduo. Ok? O canudo, inclusive, já está abolido. Essa foto horrível, que eu gosto de passar bem rápido por ela, né, gente? Eu não sou apelativa, não. Mas tem essa foto bem aqui. E aí, o canudo, inclusive, já está abolido, né? Por isso que eu fiz questão de dizer para vocês que esse canudo eu comprei há muitos anos atrás, viu? Aí ele ficou aqui em casa, durante esse todo tempo, e está aqui em casa. Bom, descarte para a coleta seletiva. A gente tem uma resolução do CONAMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, que determina essas coresinhas aí. Ele determina que o resíduo orgânico vai para o marrom, o plástico vai para o vermelho, etc. Porém, os municípios podem não adotar essa escala de cores, essa divisão em todas essas cores. Os municípios podem adotar um descarte seletivo mais simples, mais otimizado. E eu sou defensora disso. Por quê? Porque se já é difícil para as pessoas separarem o seco do orgânico, né? O reciclável do orgânico, que dirá ficarem fazendo essa separação com todas essas cores. As pessoas não separam, gente. Eu acho que só daqui, quando a gente estiver super educado, que a gente vai conseguir separar desse jeito. É muito mais fácil, inclusive olhando para a realidade brasileira, para o nível de educação em resíduos sólidos que tem a nossa população, que é um nível de educação muito baixo em resíduos sólidos, olhando para o fato que nós temos catadores e que esses catadores, eles podem trabalhar num centro de triagem bem equipado, ok? Então, eles melhor do que eles para separar, saber o que é plástico do que é uma coisa que não plástico, ok? Melhor do que eles, ninguém para saber isso. E eles precisam de renda. A gente não pode fazer um tipo de política que ignora os catadores. Tipo, a realidade brasileira é diferente da realidade europeia. Quando eu fui falar sobre resíduos sólidos lá na Europa, eu falei muito sobre catadores, porque é totalmente diferente da realidade deles, certo? E aí, a gente no Brasil não pode fazer um tipo de política que ignora os catadores. Eles existem. Eles dependem disso para sobreviver. Então, na minha opinião, tem que ter um tipo de descarte, coleta, que preveja o trabalho dos catadores. E aí, qual seria o melhor trabalho para eles? Eles trabalharem, já vou mostrar aqui, em centros de triagem. E aí, por exemplo, nosso descarte, coleta seletiva, na minha opinião, e na opinião também de vários gestores públicos municipais, porque em várias prefeituras já está sendo feito assim, é feito de duas formas somente. Orgânico de um lado e recicláveis do outro, ok? Ou a gente poderia pensar em 3 categorias também. Rejeitos, a fralda do neném,
orgânicos, porque o orgânico daria para a gente enviar para compostagem, e os recicláveis, que aí mistura nos recicláveis plástico, papel, vidro e metal, contando que esteja seco. A coisa mais importante para o reciclável é ele estar seco, ele não está molhado, ele não está misturado com orgânico, ok? E aí, uma vez que o reciclável está seco, você consegue enviar o reciclável lá para a cooperativa dos catadores, a logística reversa, ok? Consegue enviar para a cooperativa dos catadores. E aí, eu acho que eu vou finalizar bem aqui com os catadores, eu acho que é a parte final. Vejam, essa é uma situação que nós não queremos mais. Existem hoje um grande número de catadores no Brasil e essa é uma situação que a gente tem que mudar. Catadores no lixão. Primeiro porque não é mais para ter lixão, tem que ter aterro sanitário, ok? E quando a gente tem aterro sanitário, não é para catador estar lá no aterro sanitário não foi construído para isso, para catador estar lá. Catador tem que ser incluído de forma digna dentro do processo de gestão de resíduos sólidos. E qual seria, então, essa forma digna? Não seria essa, ele lá no lixão. Melhorou aqui um pouquinho, ele já está na rua, ele já está fora do lixão, mas não está ainda bem porque está de forma autônoma na rua. Melhorou um pouquinho porque agora já está sendo visto como profissão. Vocês estão vendo essa setinha aí do lado? Essa setinha está melhorando, tá? Melhorou um pouquinho porque ele já está agora associado, na forma de associações cooperativas. Melhorou um pouquinho porque já está tendo políticas públicas voltadas para catadores. Melhorou um pouquinho porque agora ele já está dentro de um centro de triagem. Veja aí, já é um centro de triagem, o resíduo chega até ele. Ele não precisa mais estar no lixão, ele não precisa estar no meio da rua. Ele fica lá no centro de triagem, o resíduo chega até ele. Mas ainda não está perfeito. E aqui ele está na forma de cooperativa também, o que é muito bom. Mas ainda não está perfeito. Por quê? Porque o resíduo está chegando todo misturado, ok? Está chegando orgânico misturado com reciclável e tal. Como é que deve chegar o resíduo lá nas cooperativas de catadores? Deve chegar só e somente o reciclável. Aí pode vir misturado o reciclável, né? Plástico com papel, lá eles sabem separar direitinho. Mas o resíduo seco, ok? Sem estar misturado com orgânico. Tá? E ninguém melhor do que os catadores para separar o que é plástico de um lado, o que é vidro do outro, o que é, sei lá, acrílico do outro, tá bom? Vejam, ninguém melhor do que um catador para saber todos os tipos de plástico que existem, para onde vai cada tipo de plástico. Eu tenho contato com cooperativas de catadores, já conversei várias vezes com eles, e eles são os verdadeiros doutores nessa temática de resíduos sólidos. Eles, com o olho, sabem dizer que aquele tipo de plástico vai para determinada indústria e o outro vai para outra, ok? Então, seria uma forma da gente inserir os catadores dentro da gestão de resíduos, dentro de centros de triagem, onde eles estão equipados, com os EPIs direitinho, e a população faz a separação entre seco e orgânico, ou entre seco, orgânico e rejeitos, ok? E aí, para os catadores, para esse centro de triagem, vai o seco. Isso é feito já em diversas capitais brasileiras, em diversas cidades brasileiras, ok? Aqui exemplos, tipo Curitiba é muito exemplar nessa área de resíduos, ok? É feito, a Prefeitura Municipal faz parcerias com as cooperativas de catadores. Professora, você sabe informar como é que está a realidade aqui em São Luís em relação à disposição? Porque, por exemplo, tem os ecopontos, a gente vai deixar lá, mas eu, pelo menos, não tenho conhecimento de qual é a destinação. Se eles encaminham para empresas, se encaminham para cooperativas de catadores para fazer essa separação, e, enfim, para fazer a venda do material, não conheço bem como é que funciona essa dinâmica. Sim, uma parte os catadores pegam, né? Eu não sei te dizer também se a prefeitura, com o caminhão da prefeitura, acho que leva para os catadores, ok? Acho que o caminhão da prefeitura leva para os catadores. Uma parte. Outra parte já vai direto para centrais, assim, que acumulam os resíduos, não são cooperativas de catadores, tipo Ripel, entendeu? É já uma empresa que acumula os resíduos para poder ter escala, para poder enviar para a indústria de reciclagem, porque precisa de escala para enviar. E aí outra parte vai para o aterro, porque não tem mesmo destinação. Por exemplo, resíduos da construção civil, entendeu? Antigamente a gente até tinha aqui, a gente teve aqui em São Luís uma empresa que fazia a trituração desse resíduo da construção civil para gerar material para ser reutilizado na construção civil.
mas ela fechou as portas porque ela não conseguia vender. As as empresas de construção civil não estavam comprando material, aquele material triturado, entendeu? Não estavam confiantes naquele material triturado. Então, ela não conseguiu vender e aí fechou as portas, ok? Então, hoje é um problema, realmente não se tem. Aí, às vezes, o resíduo da construção civil, ele acaba sendo utilizado de forma mesmo direta para servir como material para encher o solo. Eu esqueci o nome agora a palavra, gente, a palavra técnica para isso, para fazer volume no solo, você tem que encher um determinado solo, entendeu? E aí você acaba, às vezes, utilizando o material da construção civil mesmo direto, vai jogando ali. Mas ele não passou por nenhum processo de beneficiamento, ele está ali in natura, digamos assim, ok? Bom, e aí... Ah, tem esse vídeo. Quanto tempo eu tenho? Peraí. Quanto tempo eu tenho? 8 São minutos, professora. 9h52, 8. Tá, vai dar tempo. Eu vou passar esse vídeo para vocês, tá? Vamos lá. Gente, é um vídeo italiano, tá? Tem a legenda do vídeo italiano aí. Então, são com crianças lá da Itália. Vocês estão vendo? E o som também? O som que tá O bem som baixo. não está saindo. Tem som, professora. Tá, peraí, que eu vou fazer aqui o meu arranjado para vocês ouvirem o som, que eu tenho um arranjado já. Plano B. Peraí. Estão ouvindo agora? Sim? Não. Não. Vocês estão ouvindo? Não. Não? Não. Não? Não, tá mudo. Sem som? Sem Pessoal, mas dá para ler a legenda. É, verdade. Não.
Pessoal, vocês ouviram o som ou não? Não. Não acompanhamos pela Não, legenda não. mesmo. Meu só arranjado não lemos a deu legenda. certo, né? Tá. Mas ok, deu para ler a legenda, né? Eu já Sim. conheci esse vídeo, muito lindo. Eu vou Eu ver também no grupo conheci. já, né? Pois é. Bom, pessoal, então é isso. Finalizei com esse vídeo aqui das criancinhas, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Quanto custa esse tênis? A Nike lançou esse mês um tênis feito de material reciclável, preço que não é muito acessível. A Ana Lu perguntou quanto custa. Também fiquei interessada, viu, Felipe? Agora você vai ter que olhar e dizer pra gente. Bom, pessoal, então alguém tem alguma pergunta? A gente tem 2 minutos antes das 10. Não, eu só queria dar um exemplo prático, assim. Eu moro no bairro periférico, né, aqui em Belém, e a gente vê, assim, que ser pobre não tem sinônimo de ser pouco consumista. Às vezes, até pelo contrário, assim, acaba comprando muitas coisas, muitos materiais que têm uma durabilidade menor e acaba indo para o lixo, para as ruas. Aqui a gente também tem um problema de alagamento, então, quando chove muito, inunda as ruas, e aí a gente vê geladeira, a gente vê sofá flutuando. Então, assim, também é uma coisa cultural, né? Isso de novos materiais. Isso aqui não presta mais, em vez de reformar, reutilizar, dar novo significado, a pessoa acaba comprando. Então, nós somos muito consumistas, tanto pessoas que têm pouco dinheiro, têm renda baixa, quanto pessoas que têm muito dinheiro. E aí, hoje, antes da aula, eu fui para casa de um tio meu, que a geladeira dele parou de funcionar. Aí ele queria jogar a geladeira dele lá no ferro velho e tudo. E eu vi uns projetos aí no YouTube de como fazer hortas em geladeiras. Aí eu falei, tio, eu quero muito essa sua geladeira. E aí eu ligava para um lugar para outro, me cobravam R$100 para ir buscar a geladeira. Aí eu convenci meu pai de ir no carro buscar a geladeira. Sei que ela chegou hoje aqui na minha casa e eu vou fazer essa horta na geladeira. Então, também é uma mudança assim cultural que a gente tem que fazer, né? Tem que trabalhar com relação ao consumismo. E tem a ver com tudo que falou na aula, né? Dos resíduos, do lixo. Com certeza, Ana. A Fernanda falou aqui que tem a questão da obsolescência programada, quando os nossos eletrônicos, eletrodomésticos, eles já vêm programados para pifar depois de determinado tempo. Pessoal, e isso é algo que conserto, acontece às vezes, de verdade, é mais caro né? do que comprar um novo, né? Principalmente, Esse é o principal problema. impressoras, Existem né? programas, As impressoras. existem lá, eles realmente, as indústrias conseguem programar mesmo de verdade, por exemplo, uma impressora para ela imprimir sei lá quantas vezes e depois ela parar de funcionar. Um celular, a mesma coisa, para ele ser utilizado sei lá quantas vezes, quantos dias, quantas horas e depois parar de funcionar. E isso foi uma forma, inclusive, que essa obsolescência programada foi uma estratégia criada na década de 50, se não me engano, naquele videozinho da Anne Leonardi, História das Coisas, que eu já publiquei no grupo, né, esse vídeo. Ela, inclusive, mostra isso, que foi na década de 50 que a indústria queria encontrar uma forma de fazer as pessoas consumirem mais, claro, para comprar mais produtos, e aí, então, encontrou essa forma de programar os produtos para eles quebrarem. E é por isso que a geladeira da nossa avó, aquela que foi comprada, sei lá, na década de 40, ainda hoje funciona. Tipo, a minha avó, que mora lá no Campo Maior, no interior do Piauí, uma fazenda assim, que para você chegar, você, sabe? Enfim, chegar na fazenda. Ela tem uma geladeira que eu acho que foi de quando ela casou. E ainda hoje é a mesma geladeira. É impressionante. É a mesma geladeira. Você olha assim, parece que você voltou ao passado, sabe? É a mesma geladeira e funcionando. E aí você compra uma geladeira hoje, a geladeira não dura, sei lá, o quê? 10 anos, entendeu? Essa do meu tio só durou 2 a 3 anos. É uma geladeira que tem 2 a 3 anos que já não funciona mais. Pois é. Então, antigamente, realmente ganhava muito mais, mas porque ainda não estavam sendo programados para pifar, né? E sobre a questão do consumismo, isso de fato, Ana, inclusive não é só questão de classes mais altas também, toda classe você vê as pessoas consumindo vorazmente. E, pessoal, quando eu morei fora durante o tempo, eu acho que, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês, né? Foi a época mais consumista da minha vida, eu não me orgulho disso. Por quê? Porque eu não tinha muito dinheiro, eu era estudante. E aí, como eu não tinha muito dinheiro, eu acabava indo para aquelas lojas de departamento que vende super barato. Lá na Europa tem umas lojas de departamento que, se vocês acham que Renner e Riachuelo é barato, é porque vocês nunca foram na Primark, lá na Europa. Tudo é $1 quase, né? $1 já €1. Assim,
€1. Tênis a €1, eu juro pra vocês. Era tênis a €1. Então, assim, eu nem entrava nas lojas caras, eu passava assim, batido pelas lojas caras, passava voando, ia na Primark, né? E lá na Primark era tênis a €1, entendeu? Então, apesar de eu não ter muito dinheiro, eu tinha €1, eu tinha €5. Então, ao invés de eu comprar um tênis, eu comprava 5 tênis. E aí, eu tinha que comprar, inclusive, os 5 tênis, porque eu comprava um, não demorava 2 semanas, sei lá, 1 mês, 2 meses, o tênis acabava, ele se acabava. Aí vai lá e compra mais um tênis, né? Bota, eu perdi a conta de quantas botas de 5, 10 euros eu comprei, e era tudo na loja do chinês. Eu ia na loja do chinês, aí bota de 10 euros. Aí eu usava, assim, uns 2 meses, a bota se acabava. Nova bota de 10 euros, entendeu? Então, a gente vê que realmente existe todos esses produtos extremamente baratos que vão te forçando a comprar, porque eles vão se acabando, né? E aí, depois, aquele mesmo vídeo da Annie Leonardi, o vídeo História das Coisas, mostra que esses produtos muito baratos, em realidade, eles não são tão baratos assim, né? Eles têm todo um custo por trás deles e que não fui eu que paguei esse custo. Foi pago por alguma outra pessoa, a pessoa que trabalhou horas a fio sem ganhar um salário digno, entendeu? As pessoas que trabalharam em condições precárias, ok? Enfim, e aí eu vi esse vídeo da Annie Leonardi depois que eu já tinha comprado os meus 5 pares de tênis e sei lá quantas botas, né? Doeu um pouquinho. Mas, enfim, então a gente passa realmente a ficar mais atento a isso. E eu tenho algumas roupas, por exemplo, que duram muito, porque foram roupas assim que eu comprei, não comprei não porque foi super cara, mas porque consegui comprar num preço bom e tal. E, inclusive, roupas, e antigamente durava mais, roupas que é de família, sabe? De roupas da minha avó, e que eu guardo mesmo como um tesouro de família. A blusa que eu estava utilizando no evento esse sábado, vocês sabem sobre o evento que eu tô falando, vocês viram o cartaz, eu acho, aquela blusa de renascença, eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer isso, é da minha avó, né? E a minha avó, ela tinha a minha idade, ela era mais nova do que eu quando ela usava aquela blusa, e ela guardou para mim, e eu uso com o maior orgulho do mundo, né? Eu deixo para usar, inclusive, em ocasiões especiais. E eu poderia estar usando uma roupa nova, né? Dizendo, nossa, estou de roupa nova, comprei uma roupa nova para essa ocasião. Não, eu vou estar usando a blusa da minha avó, inclusive com uma blusa muito bonita, inclusive combina muito bem com a ocasião, né? Mas eu acho que é isso também, muito mudança de cultura, sabe? Mudança de percepção de o que é valor, sabe? O que é um objeto que vale, entendeu? O que é um objeto de luxo, digamos assim. Luxo, para mim, é eu poder utilizar aquela blusa linda da minha avó e poder dizer que é uma blusa da minha avó. Aquilo dali é um grande luxo para mim, né? Bom, pessoal, dito tudo isso, não tem mais nada a colocar, a gente já passou do horário. Um beijinho para todo mundo e boa noite. Pergunta, Lê? Vai lá. Não, na verdade, só uma indicação, porque a gente está falando sobre a obsolescência programada, sobre consumismo, e tem um documentário bem interessante na Netflix que fala sobre as pessoas terem apenas o essencial para viverem, que se chama minimalismo. Ah, né? sim, já assisti. Eu já ia falar sobre isso. Muito bom esse As documentário. pessoas que vivem apenas com o essencial para poderem ter uma vida boa e digna. Na verdade, um discurso contra o consumismo desenfreado que o neoliberalismo prega a todo momento na sociedade, né? Então, é bem interessante. É um documentário de curta duração e vale a pena assistir. Legal, gente. Eu acho, por exemplo, que hoje eu estou muito menos consumista do que aquela época que eu fui mais consumista, porque o tênis rasgava e a bota quebrava, né? Mas tem uma coisa assim que eu confesso que eu ainda não consegui deixar de ser consumista. Ai, na hora que eu vejo um brinco, e não é brinco caro, mas um brinco, um colarzinho, aí eu fico louco com colar. Vocês podem ver que toda aula eu tô com um diferente na orelha. Enfim, é um processo, né? A gente vai fazendo o processo. Mas por incrível que pareça, os brincos que eu mais gosto e que duram, inclusive, são aqueles mais antigos, aquele, inclusive, que a minha mãe me deu, entendeu? Aqueles que são brincos aí que tem anos, e aí aqueles brincos que a gente vai comprando no dia a dia vão se estragando e vão ficando aí. Meu problema é com eletrônicos. O meu problema já é com eletrônicos. E aí eles surgem, toda hora surge um novo e uma coisa, enfim, com a mesma utilidade, mas é diferente por uma coisinha pequena e a gente acha que é melhor e tal, e acaba indo nessa coisa e comprando. Professora, eu sinto também a mesma coisa que o Francisco falou em relação a eletrônicos, porque
uma época eu comprei o fone, né? Um fone que era normal, aquele de fio que a gente usava. Aí depois eu já comecei a usar aquele outro fone que é maior e tudo mais. Aí agora já lançaram um fone que é um micro que a gente coloca no ouvido sem fio, sem nada. E vai mudando, cada coisa vai mudando e se adaptando. Hoje em dia o iPhone ele tá vindo agora sem o fone de ouvido. E aí cada vez mais é uma indústria que tenta fazer a gente consumir de maneira diferente. Porque o cabo do iPhone vai mudando, a própria questão do sistema operacional do iPhone vai se modificando e vai, querendo ou não, retardando a programação do antigo e a gente vai mudando e, querendo ou não, usar iPhone hoje em dia é como se fosse um vício, porque eles têm todo um sistema operacional muito bem produzido e tu fica condicionado a utilizar aquele sistema operacional que já tem todos os teus dados. E aí tu vai E, só e, mudando de iPhone. e essa indústria é tão assim, a indústria de tecnologia, que antes os lançamentos eram uma vez por ano. Hoje tu vê fabricantes como o Samsung e a mesma própria Apple e as outras, agora as chinesas também estão entrando nessa briga, eles estão fazendo às vezes 3 eventos de lançamento de produtos. Então eles vão escalonando ao longo do ano. Então tem o lançamento no começo do ano, no meio do ano e ali em meados de setembro, outubro já estão fazendo outros lançamentos. E às vezes são pequenas melhorias, pequenas coisas no produto que já era existente, né? Eles seguram melhorias para não lançar tudo de uma vez, só para fomentar mais consumo, né? A troca, na verdade. Sabe o que eu está me lembro bem lembrando, aí gente? que É quando o meus iPhone... alunos às vezes chegavam com 2 ou 3 artigos querendo publicar na mesma edição da revista, eu dizia, não publica os 3 artigos na mesma edição da revista, segura! Publica um agora, depois na edição seguinte tu publica o outro, e na outra edição tu publica o terceiro, entendeu? Vamos otimizar o negócio, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Um beijinho bem grande para todo mundo e boa noite, tá? Um beijo Boa grande, noite. até Boa noite para segunda. todos. Bom descanso, Beijo. galera. Bom descanso. Até Tchau, mais. tchau.